ela pediu para Deus mostrar para ela o que tinha dentro da casa dela. E Deus mostrou. Veja só a batalha espiritual que ela enfrentou dentro da sua casa. Mas antes, deixe o seu like, comente, compartilhe e inscreva-se aqui no nosso canal para você continuar recebendo mais conteúdos como esse. Para você continuar recebendo conteúdos como esse. Na descrição aqui do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar no canal GJCast. Então assista esse corte comigo e depois entre lá no canal GJCast e assista ao vídeo completo. Vamos ver o vídeo. Olha, eu conheci a Cristo quando eu tinha 12 anos de idade. Minha mãe levou a gente para a igreja e ela, depois de um tempo, se desviou e eu continuei. E nesse caminho eu tive várias coisas que o Senhor transformou em mim, né? Porque eu cresci numa família que todos eram cristãos, a família do meu esposo toda é cristã. E aí, mas a gente é cristão, mas a gente precisa de ser moldado pelo Senhor, né? Verdade. E nesse caminho aí, até os meus 16 anos, que foi quando eu tive Deus cravado em mim e vi que não tinha outro caminho para me seguir, o Senhor fez muitas coisas, né? Até quando eu comecei pro monte com a minha cunhada, ela me levou, né? Ia pro monte, me ensinava como é que era jejuar, ela e minha tia. Desde muito cedo. Muito cedo. E eu tive uma experiência louca espiritual. Eu tava deitada e eu vi uma sombra pulando da janela, e essa sombra pegou no meu pescoço, nos meus braços, eu tive uma paralisia e eu comecei a ficar doida. E aí, de repente, o Senhor me trouxe um louvor na cabeça e aí eu comecei a louvar e aquela sensação foi passando. E eu fui chamada, né, para o Ministério de Louvor muito cedo e eu luto contra isso até hoje. Que bom que até hoje, né? E o Senhor, ele sempre faz eu andar e voltar para isso. Mas aí a gente sabe que isso aí é um processo que ainda eu preciso de transformar. E aí eu fui caminhando, fui indo, eu ia pra igreja, eu subia no altar, eu louvava, ia pro monte e eu falava assim, não tem problema de eu escutar os meus louvores, só eu aqui, de eu escutar minhas musiquinhas que eu gostava, né? É só eu aqui em casa. E eu subia no monte, quando eu chegava, eu colocava minha musiquinha que eu gostava. Secular, no caso. Isso, secular. Eu gostava, né, de um Capital Inicial na época, um CPM 22, esses adolescentes da minha época vai saber. E aí, um dia, eu subi no monte e o Senhor usou um irmão lá, muito querido, para ele falar comigo que ele era o Deus que tinha me levantado para louvar e da minha boca não poderia sair outra coisa a não ser isso. E ele falou mesmo, o Senhor falou, eu sou o Deus que faço você descer daquele altar, você tá brincando comigo, e a minha mesma boca que canta meus louvores não é a mesma boca que pode proferir outra coisa. E o Senhor falou comigo, e eu lembro que eu desci de lá daquele monte revoltada. Cheguei perto da minha sobrinha e falei assim, Max, Deus usou o Ariel para falar comigo e ele me envergonhou, porque ele tinha que falar aquilo na frente de todo mundo daquele jeito e não sei o que. E aí minha sobrinha falou assim, mas eu não entendi, ele falou tudo em línguas. Eita! E o Senhor tinha falado comigo que ele era o Deus que fazia. Eu entendi tudo? Eu entendi tudo. E ela tá assim, não entendi, o Ariel te entregou tudo em línguas. E aquele dia eu falei, não foi não. Não foi, não tinha experiência, né, do que eram essas Falar coisas de Deus. Tradução que a gente tinha. Eu falei, não foi não, Max Mello. Ela foi. A gente não entendeu nada. E eu fui pra casa com aquilo e o Senhor foi ardendo aquilo no meu coração. Falei assim, gente. E aí esse dia o Senhor me moldou. E aí veio um acidente. Aí eu saí do altar. Quando eu tinha 14 anos, o Senhor me entregou de que quando eu louvasse, pessoas iriam ser curadas. Eita. E aí a gente não acredita, né, nos dons que o Senhor me deu. Aí teve um dia, em 2011, meu esposo sofre um acidente de carro. E eu lembro que o meu esposo, ele passou de uma ambulância para outra e no caminho de um hospital, que a gente estava numa cidade do interior para um hospital, o meu esposo começou a ter falta de ar. E a moça, a enfermeira, caçando oxigênio e a ambulância não tinha oxigênio. Meu Deus. E eu lembro que eu comecei a louvar. Sobre o vale de ossos secos. E ali o meu esposo, ele foi voltando à cor. Ele foi melhorando. E foi a primeira experiência. E o Senhor falou assim, eu sou o Deus que falei que cumpro. Eita. Eu falei com você que quando você louvasse, pessoas iriam ser curadas. E não pode ser de outra forma. E aí
eu precisou doer em mim, né? Numa área que numa pessoa que doía tanto em mim para me ver o milagre de Deus se manifestar. E ali eu vi que realmente não tinha outra forma. E hoje eu ainda falo, Senhor, eu vou louvar aqui dentro de casa, Senhor, o Senhor vai lá. Porque eu ainda tenho muito medo de pegar o microfone e louvar em cima de um altar. Mas eu sei que hoje é o episódio 40. E o Senhor me trouxe aqui não só para edificar vidas, mas eu tô sendo edificada através disso. Porque o Senhor tá me fazendo voltar e relembrar o que Ele me prometeu. E que agora é tempo de eu me posicionar e ir pra frente. Amém. E aí, é isso, né? E aí, foi indo. Em 2011, a gente sofreu um acidente, meu esposo sobreviveu. É outro testemunho muito grande Glória a também, Deus. que a gente é para outro podcast. E aí, menino, e o Senhor foi trabalhando na minha vida. Aí, quando foi em 2012, a gente já vinha a nossa jornada, né, de querer, já tinha parado de tomar pílula, já tinha parado de tomar remédio para tentar engravidar, mas quando foi em 2011, a gente começou a nossa jornada, enfim, de tentar ser pais. Eu casei com 16 anos, né? Eita, Namoro com meu esposo desde os 12. Eita. Namorei tão cedo. E aí, quando eu fiz 16 anos, eu casei. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 2 anos de casada, eu sempre ia nas igrejas e aí a pessoa revelava, né? Nossa, eu não entendia. Meu esposo era tão bom comigo fora de casa e quando chegava em casa ele ficava nervoso, agitado. E aí, um dia eu fui na igreja e a mulher falou assim, olha, tem um demônio que espera seu esposo toda vez. Na minha casa tinha um corredor, assim. Sim. E ele tá assim, ele espera seu marido toda vez nesse corredor. E ele monta em cima do seu esposo. E vocês já eram cristãos, né? A gente já era cristão. Só que a gente não tinha essa experiência espiritual, né? Isso aí foi uma coisa assim. E aí, toda vez que eu ia na igreja, revelava. Não foi 1, 2, nem 3 vezes isso. Aí teve uma vez que eu falei, seu Senhor, já que o Senhor quer que eu oro, né? Contra isso, que eu expulso esse demônio, eu tenho que ver. Porque como é que eu vou lutar com uma coisa que eu não tô vendo? Besta eu, né? E aí eu pedi o Senhor pra me mostrar. E aí minha visão espiritual foi aberta, né? Foi aberta, não, foi escancarada. E eu fiquei temerosa. E aí, quando eu cheguei do serviço, eu fui lavar a geladeira, meu esposo ia chegar mais tarde do serviço. E aí eu senti uma coisa passando atrás de mim, eu tava agachada, senti passando atrás de mim, falei, ué, mas alguém entrou aqui dentro de casa. Meu Deus. Fui até a sala, quando eu cheguei até a sala, tinha uma mulher sentada com as pernas cruzadas. E eu falei assim, como que você entrou aqui sendo que o portão tá trancado? E ela riu. E eu não tinha percepção de que aquilo ali era um espírito, né? Porque eu tava vendo, igual eu tô te vendo, aí eu falei assim, não, mas como que você entrou aqui? Eu orei, não. Eu fui pra porta. Fugiu. Não, sentei lá na porta lá de casa, falei, não entro lá enquanto meu esposo não chegar. E aí o Senhor falou comigo assim, uai, mas você não pediu autoridade? Você não pediu pra você ver? Então eu tô te mostrando pra você ver, é pra você entrar lá e orar. E aí eu falei assim, não vou não. E o Senhor, vai sim. Vai sim. Você não falou que era melhor orar sabendo pra que você tava orando? E eu lembro que eu entrei lá pra me orar e meu cabelo arrupiava assim, ó, de levantar. Parecia que eu tinha levado um choque. E aí eu sentia uns tremores e foi a primeira experiência espiritual que eu... Segunda, né? Que a primeira foi quando eu tinha 12 anos. Foi a segunda experiência espiritual que eu tive, assim, muito impactante. E aí eu lembro que eu orei e essa mulher ia pro banheiro, ela entrava dentro do guarda-roupa e aí foi uma luta espiritual. E aí eu tive noção do que é travar a batalha espiritual. Com 16 anos eu tive essa experiência. E aí eu sempre vim de mulheres fortes, né? Mulheres que jejuavam, acordavam de madrugada pra orar. Minha tia, né? Minha tia sempre foi uma mulher de oração de madrugada. Minha cunhada, né? Sempre foi uma mulher que orava de madrugada pra orar. E aí elas oravam e via elas expulsando o demônio, mas eu em si não tinha tido uma experiência assim. Eu sempre via acontecer com elas fazerem, né? E aí, quando eu tive minha primeira experiência, assim, foi impactante. E aí o Senhor abriu minha visão espiritual, eu tive noção do que era Deus e do que era o mundo espiritual. Essa que você falou que você teve uma experiência com 12 anos, seria qual? Como assim? A do monte? É, a primeira. A do monte, fui no monte orar e aí entrou um vulto preto pela janela, eu vi ele entrando e ele sentou mesmo em cima de mim e meu corpo paralisou, eu não conseguia me mexer, né? E aí eu louvei, eu não lembro qual louvor que eu tinha louvado. E aí essa sensação de peso e esse demônio foi embora pela janela. E aí que eu fui me entregado, né?
essa profecia de que quando eu cantasse, pessoas iam ser curadas. Que quando eu cantasse, pessoas endemoniadas seriam libertas. E aí eu não acreditei, né? A unção de Davi. Eu não acreditei. E ainda até hoje eu ainda falo, não canto bem, mas não precisa a gente cantar bem, né? Não é? Depois que você passou por essa experiência, alguma coisa na sua casa mudou? Sim, depois que a gente passou por essa experiência, eu fui moldada como uma mulher de Deus. Eu entendi que tem coisas que a gente precisa de lutar com as nossas mãos. E tem coisas que realmente é só o Senhor que faz. Então, nessa questão de espiritual, né? De possessão, de maldição hereditária, eu não tinha que lutar com as minhas forças, né? Com as minhas mãos. E aí também foi uma coisa assim que eu aprendi, mas meu esposo, a gente orar de noite por nós dois, né? A gente ajoelhar no chão e nós orarmos pelo nosso casamento, pelo nosso relacionamento, né? E aí um dia eu lembro que o Senhor falou comigo assim, vocês vão orar para que que o outro falar não seja distorcido. Sim. Porque às vezes eu falava alguma coisa, a gente brigava por um motivo vão. A gente brigava assim, esse celular é rosa. Não, não é rosa, é azul. Entendeu? E às vezes até a palavra sai da boca, até ela chegar no ouvido do outro, o inimigo podia distorcer. E eu não compreendi. Eu falei, gente, eu não falei grego. Será que esse homem não tá me entendendo? E ele, não é possível. E eu comecei a orar. Falei assim, Senhor, que o Senhor possa pegar as minhas palavras e possam fazer elas chegar no ouvido do meu esposo da forma que elas estão sendo ditas, que não possam ser distorcidas. E a partir do momento que eu comecei a ter essa oração, eu e o meu esposo, a gente parou de brigar, né? A gente parou de ter um desentendimento bobo às vezes, por causa às vezes de um garfo, de alguma coisa que foi dita que o outro não compreendeu, né? Porque realmente a gente tem que pedir ao Senhor para que nós possamos abrir o nosso entendimento. E foi isso que foi feito. Antigamente eu ficava assim, não, mas ele tem que mudar para ele poder ficar comigo. E ele tem que ser isso e aquilo. E a gente não pode, eu vou falar uma experiência, né? Eu sempre vi meu esposo como eu via meu tio. Porque meu tio foi uma referência de pai pra mim, né? Porque meu pai separou da minha mãe bem cedo. Quando a gente era pequena, a gente não teve criação com ele. Mas eu via sempre meu tio, como ele tratava minha tia, né? Como era o casamento deles. E eu queria moldar no meu esposo, na identidade do meu tio. E não tinha que ser assim. Sim. Quando eu compreendi que o meu esposo ele era um homem diferente, com um caráter igual, trabalhador, honesto, né? Mas que ele tinha uma característica diferente do meu tio, que eu não ia conseguir moldar ele na forma que eu queria, isso foi mais leve. Porque eu passei a compreender ele mais, passei a entender que ele era um indivíduo que eu tinha que compreender ele, né? E que a gente tinha que fazer por onde. E a minha sobrinha, ela fala muito uma coisa que eu levei pra vida. Nath, quando for prejudicar você, você briga. Quando for prejudicar só um, não briga. Deixa ele lá bater. E eu levo muito isso. E isso impede a gente de brigar. Porque às vezes a pessoa... Eu também sou cabeça dura. Às vezes a pessoa é cabeça dura e você quer brigar. Isso não dá certo. Se alguém não dá o braço a torcer... Então, agora eu aprendi isso. Se for prejudicar só ele, deixa ele ir. Depois ele vai voltar e falar, realmente... Não era assim do jeito que foi. E assim eu passo, sabe? Pra gente poder dar certo. Uma coisa que eu aprendi é a gente tem que aprender a guerrear com a estratégia. O Senhor é estrategista de guerra, né? E o casamento, ele é um pouco uma guerra, eu acho, né? É uma batalha. É uma batalha de duas criações. É uma batalha de duas pessoas que foram criadas diferentes, com ensinamentos diferentes, que os dois vão se unir e fazer seus próprios ensinamentos para a sua família. Então, eu aprendi que tem coisas que não dava para me brigar, que eu também tinha que dar o braço a torcer. Meu esposo, ele não chega no horário nunca. E eu sou uma pessoa que chego no horário sempre. E aí eu brigava muito com ele com isso. Aí um dia eu fui num congresso e aí a mulher falou uma coisa lá que bateu no meu coração. Ela tá assim, você tem que ter estratégia de guerra dentro do seu casamento. O Senhor, ele é estrategista. E por que você não monta estratégia? Você tem que montar estratégia contra o inimigo. Se o inimigo montou uma estratégia contra você, você monta uma contra ele. E aí eu entrei naquilo e falei assim, é mesmo. A partir de hoje, se a consulta é 1h da tarde, eu vou falar com ele que é 12h. Que aí se ele atrasar... A gente ainda tá no luto e chega no horário. Então eu parei de brigar, eu montei a minha estratégia. Sim. E a minha estratégia deu certo para um lar harmonioso. Então a gente tem que montar estratégias para lidar um com o outro. Tem coisas que a gente vai moldar, tem coisas que a gente vai ter que ser moldado naquilo.
Quando foi que nasceu a vontade de ser mãe? Ó, a vontade de ser mãe, na verdade, veio em 2008, quando a gente decidiu em si parar de tomar pílula. Aí a gente parou de tomar pílula, a gente foi no médico, aí tava tudo certo comigo, tudo certo com ele. E o médico falou, vocês são novos, vai tentando. E nisso, menino, quando foi dando mais ou menos uns 3 anos, 4 anos, aí eu já acendi o alerta. 4 anos tentando. 4 anos tentando. E aí a gente procurou um médico, o médico fez... Meu esposo fez alguns exames, né? Meu esposo, ele sempre muito... como que eu posso dizer? Aberto, né? Porque tem homens que têm... Eu deparei muito com homens que têm preconceito. Meu esposo também ia lá fazer um espermograma. Tem homens que têm vergonha, né? Mas meu esposo, ele sempre muito aberto a fazer. Não, vamos fazer isso, tem que fazer, vamos fazer. Tem que ir lá, vamos fazer. Ele fez, eu acho que, se contar lá em casa, tem uns 36 espermogramas. Você tá doido? Nesse tempo todo. E ele sempre muito aberto. Ele me ensinou muito também nessa questão de ser aberto também para essas coisas, né? E isso ajudou muito. Aí, fomos andando. Aí, quando deu uns 6 anos a gente tentando engravidar, a gente procurou um médico. Aí o médico falou assim, olha... Vocês já têm 6 anos tentando engravidar, vocês, de forma natural, sem ela tomar remédio. Eu acho melhor vocês procurarem um médico especialista em fertilidade. E aí eu olhei pra ele assim e falei, nossa. Aí a gente foi embora pra casa com aquele pedido, né? Aí eu falei com ele assim, nossa, mas será que a gente tem alguma coisa? Não é possível. E aí eu comecei a orar. Falei, Senhor, só tem que fazer igual Ana. Aí comecei, né? Falei, não, Senhor, eu não vou na igreja. Eu falei, não vou fazer não, Senhor, exame não. O Senhor vai fazer igual Ana. Aí a gente começou, orando, para que o Senhor abrisse a minha madre, para que o Senhor plantasse, germinasse uma semente no meu útero. E aí a gente se arrastou bastante tempo. Aí quando deu mais ou menos uns 10 anos tentando engravidar, que a gente sem sucesso, procurei médicos, tomei remédio e nada. Aí tomei alguns remédios para poder ajudar a produzir mais óvulos, né, para que viesse nada. E aí no final, e nisso a minha fé foi lá embaixo. E nisso vem as setas, e nisso a gente recebe muita ofensa de pessoas ao nosso redor. E todo mundo ao meu redor engravidava e eu não. Todo mundo engravidava e eu não. E aí eu comecei naquela coisa, falei assim, não, tá alguma coisa de errado. Todo mundo engravida. Fulano parou de tomar remédio 2 meses e engravidou. Tem ciclano e a gente não, né? Alguma coisa tem errado. E aí, nesses 10 anos tomando remédio, indo no médico, vários médicos, eu falei, não vou mais procurar. Falei pro meu esposo, vamos passar pra adoção, vamos começar a olhar uma adoção, não vou mais. Eu acho que eu não vou, não. E aí, um dia, o que foi pra piorar, eu fui numa festa de uma igreja, aí chegou lá, tinha uma moça que ela tinha muitos filhos, uma escadinha assim. E aí ela virou e falou comigo assim, olha, você é doida pra ter filho, né, menina? Nossa! Tadinha, você não consegue? Nossa, eu só de olhar, passo a mão na barriga, eu só de olhar pra cueca do meu esposo, num varal eu engravido. Eu lembro que aquilo ali me trouxe uma mágoa, um ódio. Eu acho que foi ódio mesmo que eu tive. Eu não posso ser hipócrita aqui. Eu acho que uma ira tão grande que eu fui embora pra casa e falei assim, não. Aí ela, nossa, ser mãe é uma dádiva de Deus. E isso ficou na minha cabeça. Falei, não, às vezes eu não tenho dádiva dentro da igreja. Pessoas que eram ali, do altar. E aí eu fui embora pra casa e eu lembro que eu chorei. E ali meu esposo sentiu falta de mim na festa, e ele foi atrás de mim, e aí eu chego lá, eu tava deitada no chão, estirada e chorando. Eu não aceito mais isso, eu não tô aguentando mais. E a gente recebe muita palavra, né? Às vezes até das pessoas da família. Ai, mas que isso? Tá demorando muito. Não, que isso? Não. Você não tá acertando a veia? Você não tá acertando, é isso aí. Essa que é a brincadeira, você não tá acertando a veia. Fulano é touro reprodutor. Se você quiser, ele dá um jeito pra você. Essas coisas, as pessoas brincam, mas elas não sabem o quanto são ofensivas pra gente. Porque é uma coisa que foge do nosso controle. A gente não tem controle sobre isso. E aí, não é uma coisa que a gente não tá querendo, ou então não tá se esforçando. Tinha gente que fala assim, mas vocês não estão se esforçando muito. Vocês estão namorando? Até um dia o médico falou assim, não pode namorar todo dia, vocês vão dar pausa. E fazer assim é muito difícil, muito ruim. Você tem que vai, hoje é dia, ou amanhã não é dia. Tem que ser uma coisa leve. Espontânea.
E aí, menino, e eu lembro que eu entrei pra dentro de casa nesse dia que eu recebi essa palavra, porque essa palavra foi a boca pra mim que transbordou meu copo de água, a última gota, e eu entrei lá pra dentro de casa e falei assim, não aceito isso, Senhor. E eu rasguei as minhas vestes, e eu entrei pra dentro do chuveiro pra me tomar banho, e eu rasguei minha roupa, de roupa e tudo, e eu me arranhava, e eu chorava, e meu esposo assim, para com isso, meu esposo não faz isso, falei, não tô aguentando mais. Falei, realmente a gente não é digno de ser pai. Não é isso que o Senhor tem pra nós. O Senhor dá filho lá pra gente que não tem nem condições, que mora na beira da rua. E pra gente não dá, a gente tem um lar estabilizado, a gente tem Deus, a gente tem uma família, a gente tem preparado o nosso financeiro e eu não acreditava. E aí, nesse dia, eu lembro que depois que eu chorei, uma amiga minha me mandou um contato. Falou assim, Nath, esse médico aqui fez o tratamento da patroa do meu esposo. Você não quer ligar pra ele, não? Eu lembro que eu falei assim, amiga, eu não vou ligar mais, não. Não quero ligar mais pra médico nenhum, não. Não quero. O Senhor não tem isso pra mim. Eu não nasci pra mim ser mãe, não. Não é eu não sou digna de ser mãe, não. E aí, aquele contato ficou lá. E aí, um dia, minha mãe virou e falou assim, minha filha, não fica assim, não. Liga pro médico. Vai lá mais nesse médico. Vai lá, tenta mais uma vez. E aí, eu fui nesse médico. E aí, a gente foi nesse médico. E aí, que ele falou com a gente que a gente tinha que partir pra FIV. A FIV é fertilização in vitro. É quando a gente precisa, quando a gente por algum motivo tem um motivo de infertilidade que a gente não consegue ir pelos caminhos naturais, a gente precisa que a mulher passe por um tratamento para poder produzir óvulos maduros e assim pegar o espermatozoide do marido e o óvulo da esposa, eles fecundam num laboratório e ali ele fica ali no laboratório até o quinto dia, que é chamado de D5, né, do embrião, que é quando as células já estão todas maduras, ele já dividiu todas as células cromossômicas dele, né, que é preciso para se desenvolver, e assim ele é colocado dentro do útero para ele fazer o papel só de penetrar no útero e formar embrião, já fecundado. E aí o médico falou assim, olha, vou passar um exame para vocês que não é usual da idade do seu esposo. Por causa da idade do seu esposo, eles nunca passaram por causa disso, porque não é normal ter esse problema com a idade do seu esposo, mas eu vou passar. E o médico perguntou tudo. Você tem isso na sua família? Seu esposo já sofreu um acidente? Meu esposo tinha sofrido um acidente em 2011, tomou muita morfina. E aí ele falou, né, que poderia sim ser por causa desse acidente, né, que teve esse probleminha. Eu fiz uma esterossalpingorografia, não deu certo. Eu fiz uma cirurgia desnecessária nesses 10 anos aí tentando engravidar. Aí, por fim, o médico descobriu que o meu marido ele tinha mobilidade baixa. É quando o espermatozoide ele tem qualidade, né? Tem todas as perninhas, tem rabinho que precisa, tem cabecinha, cabeça anatômica, porque o espermatozoide ele precisa de ter uma cabeça anatômica para perfurar o óvulo. Tudo isso leva em conta. Meu esposo ele tem sim, mas ele não tem velocidade. A médica me explicou dessa forma e eu explico para os leigos. É quando ele fica girando ou então quando ele não alcança, vamos supor que para ele alcançar dentro do útero da mulher, o óvulo da mulher descendo pelo endométrio, ele precisa de alcançar 80 km por hora. E aí no caso do meu esposo estava 30 km por hora. Não chega. Quando chega e o óvulo ele é uma película gelatinosa, ele precisa de força, né, para penetrar. Quando chega, não penetra, ou cansa, ou morre no meio do caminho. Então, precisa sim realmente de uma fertilização in vitro, que é uma ajuda, né? E eu lembro que eu recebi esse diagnóstico da FIV pela mobilidade baixa do meu esposo. Eu fiz uma cirurgia, eu esqueci o nome agora, mas para saber se eu tinha endometriose, essas coisas, né, calcificação no útero, essas coisas, não tinha nada. Fiz à toa mesmo, mas tudo eu acho que tem um processo. Sim. Aí quando a gente recebeu esse diagnóstico, eu não aceitei. Falei, não, eu sou cristã, eu tenho que orar. Não, eu tenho que orar. Se eu orar, o Senhor vai abençoar e vai fazer igual Ana. E nisso eu fiquei nessa religiosidade por 3 anos. Sem aceitar o processo que Deus tinha por mim. Oh. E eu sofrendo, né? Porque a gente, nesse meio tempo, muitas pessoas engravidam, a gente encontra com pessoas que
esfrega na sua cara, eu sou peninas, mãe, é com penina. A gente acha umas peninas aí Bem penosa. dura, bem penosa, que esfrega na sua cara. Eu posso ser mãe, eu engravido fácil e você não pode. Eu já ouvi, eu e meu esposo já ouvimos até que a gente estava em pecado. Vocês estão em pecado, Mas se fosse vocês não assim, estão engravidando. Alguma coisa está acontecendo, vocês estão em pecado. E eu lembro que quando a gente recebeu essa palavra que a gente estava em pecado, eu falei assim, não é possível. Eu falei, uai, então vamos, né, orar, tipo, que a gente acreditou que a gente estava em pecado. Mesmo não fazendo nada. Eu falei, não, Tibu, vamos lá orar o Senhor. A gente vai em pecado, a gente pede perdão, Senhor. A gente nos perdoa. Olha, eu diria pra você, mãe e pai, que tá aí nesse processo de tentar engravidar e receber um diagnóstico de infertilidade, que você precisa de recorrer à FIV, né? Ou algum tratamento pra você engravidar, que você não fique preso na sua religiosidade. Que você não ache que você tá ajudando a Deus, que você não ache que você tá dando uma ajudinha ou que você não nasceu para ser mãe. Por isso que o Senhor não fez você engravidar naturalmente. Porque eu acho que o Senhor, ele deixou os médicos para ser cuidado de coisas que é desse corpo aqui, que é matéria que a nossa alma vive enquanto a gente está aqui. Mas tem coisas que é espiritual e tem coisas que é do nosso corpo humano que a gente vive e precisa ser tratado. Então, que vocês aceitem o processo que Deus tem para vocês, aceitem, vai até onde o Senhor levar vocês. Se for uma FIV, procure uma clínica boa, uma clínica especializada, né? Porque eu também achei muitas clínicas por aí que só pensam no dinheiro, realmente, Sim. não pensam no nosso emocional, né? Porque o tratamento não é só o dinheiro, né? Cada tentativa ali que você tenta e não dá certo. É um sonho, né? É um sonho, é uma vida que se perde, é um desejo, é uma frustração emocional, uma frustração espiritual. Então, procure clínicas especializadas, procure clínicas boas, entenda seu caso, procure um médico. Eu costumo dizer que a gente tem que achar médico fora da casinha. Por quê? Porque aquele médico que segue o padrão ali da medicina, tipo assim, é igual meu esposo. A idade do seu esposo não tem esse problema. A gente ficou 10 anos. Perdeu muito tempo. Perdemos 10 anos O com tempo é médicos que valioso. poderiam ter passado um exame que foi R$600. Quanto que a gente gastou de consultas particulares que poderiam ter sido resolvido num exame, num diagnóstico rápido, sabe? Então, assim, procura médicos que são fora da casinha, que não procura só a sua idade é essa, então a sua idade é essa. Porque tem médico, né, que eu acho que eles abrem lá e falam assim, ó, pra idade de fulano, é esse exame, então eu vou passar só esse. Que segue um método. Que segue um método, um estabelecido estabelecido já ali, sabe? Porque a gente sabe que tem um método estabelecido, né? A gente segue métodos pro resto da vida da gente. A gente é cidadão, a gente segue. Então a gente sabe assim, ó, até que idade pode esperar, até que idade não pode. Mas médico que não segue isso, que fala assim, não, realmente sua idade não é essa, mas pelo seu contexto histórico de vida, eu vou te passar, mesmo que seja em vão. Entende? Eu fiz uma cirurgia sem ter necessidade. Então procure médicos que realmente, clínicas que estão especializadas, que tratam o seu sonho, não só por mais um dinheiro, um dígito que tá entrando na minha conta. Não, a gente vai fazer de tudo, a gente vai... a clínica que eu procurei ela, porque eu já tinha rodado em várias aqui em Belo Horizonte, e aí eu procurei ela por causa do diagnóstico dela, pesquisei, é uma clínica que inova, traz coisas de fora do país para cá, e eles pecam em exames para diagnosticar do que em tentativas. Porque o que eu já vi e acompanho de pessoas ao meu redor que fez FIV e de mim mesmo, de experiência a mim mesmo, eles fazem assim, ó, produzir o óvulo, vão colocar. Se aparecer esse problema que não der certo, aí a gente procura outro diagnóstico. Por que você tem que tentar fazer a mãe tentar para depois ver se você já podia ter passado o exame antes? É melhor pagar. Eu prefiro pagar exames para diagnosticar antes do que ter que ver, pagar para ver se vai dar certo. Passar um procedimento e depois ir para outro lado. Ir para outro lado, né? Que foi o caso da minha doutora, que fez, ela falou assim, ó, Nath, do Emanuel, né? Antes das meninas. Nath, a gente vai passar um exame para você, um remédio, porque você teve uma endometrite, e a gente vai te passar um remédio, mesmo que o exame de sangue não tenha detectado nem um pouquinho de infecção nem nada, mas a gente vai te passar porque a gente prefere passar o medicamento para você tomar para matar qualquer do que a gente tentar colocar seu embrião e você perder o seu embrião, seu óvulo. Entendeu? E a gente fala, não era mesmo. Era a infecção que tinha um pouquinho ainda.
Por isso que a gente tem que ir no médico, o médico vai passar exames clínicos para você ser avaliada, ver qual que é a sua condição. Cada condição é única, né? Cada mulher é única, Cada igual caso a é gente. caso. Eu já presenciei mulheres lá na clínica onde que eu fui que 26 anos elas já não tinham óvulos. Os óvulos eram considerados velhos. Então, assim, cada caso é um caso, cada caso tem que ser estudado, né? Falando clinicamente, né? Falando não pelo lado espiritual, mas cada caso tem que ser estudado. E para essas mulheres aí ainda existe Deus. Exatamente. Né? Que não foi o meu caso. O meu caso, o Senhor realmente queria esse processo da FIV, porque ele precisava de trabalhar de outra forma comigo. Aí eu recebi o diagnóstico da FIV, não acreditei, não aceitei. Fiquei 3 anos sem aceitar. 3 anos, olha pra você 3 ver. anos? 3 anos, gente. Com Então- dinheiro na conta, o Senhor falou, vai, faça. E eu não fiz. E eu lembro que meu esposo, ele trabalhava numa empresa conveniada pela Vale, né? Que prestava serviço pela Vale, a Real Guindaste. E aí, eu lembro que quando a gente ia fazer o nosso tratamento pelo convênio, o convênio ia cobrir esse tratamento, porque a gente na época não tinha dinheiro. E aí, meu esposo, 7 anos de empresa, nunca tinha pegado o atestado, funcionário ótimo, cismou que queria sair da empresa. Falei, como assim? Você vai sair da empresa pra quê? Não tô gostando mais de trabalhar lá. Eu lembro que eu liguei pra uma amiga minha e falei assim, Mila, me ajuda a orar, o Tibu quer sair do serviço. E a gente vai fazer o tratamento, se ele sair, a gente vai perder o convênio. Como é que a gente vai fazer? Meu Deus. E aí a Mila falou assim, tá bom, Nath, vou orar pra Deus tocar no coração dele e ele não sair. Passou meia hora, o Senhor ardeu meu coração e falou assim, fala pra Mila orar pra me fazer a minha vontade. Eu liguei pra ela de novo, falei, Mila, não ora pra Deus convencer o Tibuca a ficar, ora pra Deus fazer o melhor, porque eu sei que o Senhor tem o melhor pra gente. Ele ficando, ele saindo, e eu lembro que o meu esposo já tinha pedido o chefe dele pra mandar ele embora, e o chefe dele falou, não, a gente não tem motivo pra te mandar embora, ué. Você é um funcionário exemplar, a gente não vai te mandar embora, não. Meu esposo pediu pra ser mandado embora em setembro. Aí, quando foi em novembro, não, quando foi dia 5 de dezembro, o chefe do meu esposo chamou ele e falou, seu Wellington, a gente vai te mandar embora, já que você quer ser mandado embora, a gente vai te mandar embora com seus direitos, tal, que a gente tá querendo dar uma baixa, então a gente vai dar prioridade, já que é isso que você quer, mas a gente não queria te mandar embora, porque a gente não tem motivo. E meu esposo falou, tá bom. Aí meu esposo recebeu o acerto dele, ficou felizinho da vida. E eu com meu coração assim, Senhor, como é que ele tá feliz de ser mandado embora, cara? São coisas que não tem como a gente A gente vai fazer, a gente ia fazer o nosso tratamento, a nossa FIV, sabe quando que a gente ia fazer? Dia 17 de dezembro, quando foi dia 5 que ele foi mandado embora. E o convênio corta assim Na que eu hora. corto mandado embora. Não tem carência. E aí eu falei, Jesus amado, como é que esse homem tá feliz? Falei, não, tá bom, Senhor, eu não vou demonstrar pro meu esposo a minha indignação. Eu orei pro Senhor fazer a sua vontade, e sim, assim o Senhor fez, o Senhor vai garantir pra nós que a gente vai continuar. E eu lembro pro meu esposo, você não preocupa, meu bem, qualquer coisa a gente vê o valor aí, tal. Menino, quando foi? Eu não lembro, né, se foi dia 9 ou se foi 19, teve a barragem de Brumadinho. Que se rompeu. E meu esposo perdeu 5 amigos lá. Meu E ele Deus. trabalhava. Inclusive, o moço que ficou no caminhão que ele trabalhava também faleceu. Ele foi mandado dia 5 de dezembro, ele foi mandado embora. Aí, quando foi dia 19 ou 9, não sei, de janeiro, A aconteceu. barragem estourou. A barragem estourou. E Meu aí, Deus. ele perdeu 5 amigos. O rapaz que ficou no lugar dele no caminhão que ele dirigia também faleceu. Meu esposo não ia conseguir correr. Porque meu esposo, ele tem uma mobilidade na perna por causa do acidente que a gente sofreu em 2011, que é outro testemunho também. Então, assim, ele não ia conseguir correr, meu esposo não ia. Hoje eu ia ter feito meu tratamento, eu ia estar grávida, mas eu não ia ter meu esposo. Meu Deus. Quando Deus me entregou esse processo da FIV, eu não aceitei. E naquele mesmo dia que eu fui embora para casa, que aquela mulher me lançou aquela palavra, e eu falei com o Senhor assim, né? Senhor, eu tô me sentindo uma filha deserdada, Eita. na qual o Senhor tirou a herança. Porque a palavra do Senhor fala que os filhos são como herança do Senhor. E cadê as minhas? Cadê? Falei com o Senhor, eu questionei a Deus aquele dia. E aí, eu tava mesmo como uma filha deserdada, sem fé, minha fé tava lá embaixo. E aí, quando o Senhor me entregou, eu demorei muito tempo. E eu lembro que uma amiga minha, a igreja que ela congregava fechou. E aí, fechou a igreja e aí ela Deus. começou a fazer culto nos lares. E aí eu comecei a frequentar esse culto nos lares na casa dela, né? Pra ajudar na garagem da casa dela. E a gente começou a fazer visita nos lares. Aí eu lembro que o marido dela, que é pastor, falou assim, Nath, você pode trazer uma palavra breve hoje? Na visita no lar? Eu falei assim, uai, eu posso. Mas eu falei assim,
que eu corro disso. Eu corro. Eu corro quando os outros falam assim, vai lá levar pra lá, vai lá pregar, vai lá louvar, eu corro. E eu corro por causa que quem muito é dado, muito é cobrado. Eu corro por causa da responsabilidade quando você fala, o Senhor mandou falar. Quando você tá ali para falar o que Deus é uma responsabilidade muito grande. Porque eu fui muito prejudicada nessa questão de profetas que falaram que não era do Senhor. Por isso que a minha fé ficou lá. Você Eu fala vou em voltar questão nessa- da FIV? Sim, muito. Antes Do da sonho de FIV, ser 10 mãe. anos tentando ser mãe, eu ia em muitas igrejas, né, procurar. Muitas igrejas procurar o Senhor falar comigo. Revelações. Falava assim, não, ali o Senhor fala. Ali tem um homem que o Senhor vai falar com ele através da sua vida. E aí eu chegava lá, e aí a pessoa se levantava e falava, eis que o Senhor te diz que daqui 2 meses você vai engravidar. Pode contar no relógio. Passava 2 meses, minha menstruação vinha com força. E eu falava assim, ué, mas o Senhor falou, gente, na boca daquele Muita profeta, profetada, né? que daqui 2 meses eu vou engravidar. Daqui 5 dias você conta. Você pode fazer o teste, você vai estar grávida. O Senhor manda te falar. E eu fui abusada nessa questão por falsos profetas, sabe? Nessa questão de o Senhor mandou falar e não era o Senhor nada. Então é por isso que um dia eu falei com o Senhor assim, Senhor, eu não quero mais ser abusada por falsos profetas. Eita, Que falam forte. que é o Senhor que tá falando e não é o Senhor. Porque eu tô sem fé. A minha fé tá abalada. Eu quero reconhecer a sua voz no meio de uma multidão. Que quando o Senhor falar, o meu coração vai estremecer e eu vou saber que é o Senhor que tá falando comigo. Então, assim, passou esses 10 anos, muita processo, né? Vai numa igreja aqui, vai numa igreja ali, revela daqui, revela dali, é tratamento daqui, é tratamento dali, toma remédio daqui. É muito cansativo esse processo de 10 anos. E eu tava estafada, então por isso que eu tava me sentindo uma filha deserdada, porque eu comecei a achar que era o Senhor Não queria. que não queria. Que era o Senhor. Eu não abri os olhos para saber que não era o Senhor, era eu que tava tomando caminho diferente do que o Senhor não queria para mim. Indo em lugares aonde ali o Senhor não queria falar comigo e eu tava ali insistindo pro Senhor falar. E a gente lembra Sendo que era só eu sentar e abrir a palavra, a Bíblia, né, que é a palavra viva, que se renova cada dia na minha casa, que ali o Senhor ia falar pra mim. Mas não, eu achava que um profeta se levantar era melhor do que eu abrir ali. Entende? A Eu maior tinha isso pra revelação mim. é a palavra dele. Gente, Não tô falando que o Senhor não usa, que o Senhor usa. sim. Tem profecias da minha vida que se cumpriu e se cumpre até hoje. Hoje estar aqui é uma profecia. Com 12 anos, o Senhor revelou que eu falaria para multidões. Glória a Deus. E estar aqui hoje nesse podcast com mais de 100 mil visualizações, que vai ter mais, no nome de Jesus, episódio 40, eu tenho certeza que eu estou falando para multidões, para edificar vidas, para as pessoas não ficarem na religiosidade, para as pessoas crerem no que o Senhor tem para elas e ouvirem o Senhor e deixar de acreditar que o Senhor só fala na boca do profeta, que não pode falar para você também buscar mais intimidade com o Senhor e largar a mão de ser preguiçoso e não querer ler a Bíblia. não terceirizar, né? Não terceiriza Tipo sua assim, bênção. deixa que Moisés suba em meu lugar e Não deixa que Moisés suba por você. O Senhor tá te dando livre acesso. E por que você não tá querendo? Só que ele falou no meu coração diferente. Ele falou comigo assim, olha como você tá presa em circunstâncias para você ser abençoada. Você tá aqui igual esse aleijado, precisando de que o anjo desce, que movimenta as águas. Você tem que ser a primeira a descer, sendo que é só você liberar uma palavra para mim, reconhecer seus medos, chegar até mim e aceitar o que eu tenho para você. O Senhor falou comigo, eu ia chegar nisso daí. E aí o Senhor falou comigo e eu falei assim, Senhor, como mesmo que eu tô presa, né, eu querendo ser abençoada somente por como aconteceu com Ana. Sim, realmente o Senhor às vezes vai levantar mulheres, que o anjo vai visitar ela, vai liberar uma palavra ali, ela vai deitar com o esposo dela e ela vai ser mãe. Ela vai gerar um filho. Mas o meu processo tinha que ser diferente do de Ana, porque o que eu tinha que aprender com o Senhor era diferente do que Ana aprendeu. Quando eu recebi esse diagnóstico, eu lembro que o meu esposo, a gente também tinha uma noção de que era um valor, assim, extremamente exorbitante, até porque a gente tem uma patroa do Tibuco que tinha gastado muito, tentado 10 vezes até conseguir, e ela gastou muito dinheiro. Fazendo esse tratamento e não dando certo. E aí, quando ela foi... ela foi na clínica que a gente fez e deu certo, né? Que foi a vez que deu certo.
E aí eu falei com o Tibuco assim, meu Deus do céu. A gente vai pela fé, porque a gente também não tem dinheiro. Eu falava pro Senhor, o senhor quer que eu vou pra um caminho onde que eu não tenho dinheiro? Aí, quando eu deitei ele naquele chão e eu chorei, e eu abri o coração, falei, é isso que o senhor quer pra mim? Então nós vamos. Nós vamos lá pelo caminho que o senhor falou, porque eu converso com o senhor assim, que eu sou meio filha, meio rebelde. Eu falei com o senhor, já que o senhor quer, senhor, é desse jeito que o senhor quer, então vamos lá, vamos ver. Entendeu? Aí eu lembro que eu achava que não era dádiva de Deus eu ser mãe por meios da FIV. E aí eu marquei uma consulta. Aí eu tava rodando o celular assim, apareceu essa clínica depois de muito tempo. Eu falei, mais uma clínica, gente. Eu fui, falei, liguei e falei assim, tava no auge da pandemia, e aí eu mandei um e-mail, aí ela passou uns 7 dias, respondeu o meu e-mail. Olha, tá tendo muita desistência por causa da pandemia, a gente tá dando prioridade aos casos mais extremos. Então, você pode trazer seu exame. No relatório do e-mail, eu coloquei lá a minha idade, meus anos tentando engravidar. Uhum. Então, eles viram que isso era uma prioridade para o tratamento na pandemia. Marquei uma consulta com a médica e aí eu lembro que o meu esposo chegou lá, a primeira coisa que ele perguntou é 100% de dar certo? Aí ela virou e falou assim, não é 100% de dar certo. Aqui no FIV a gente faz 20%. O resto é com Deus, porque ainda quem dá a vida é Deus. Falou desse jeito comigo. O Senhor falou comigo assim, tá vendo? Ainda assim sou eu que dou a vida. Ainda assim você não vai estar me ajudando. Você não vai estar fazendo nada por mim, porque ainda Quebrou assim sou eu. Protocolo dentro de você. O Senhor falou comigo assim, eu até Desbloqueou, né? Senhor, ainda assim sou eu. Sou eu que dou fôlego de vida ainda. Ainda assim é o Senhor, gente. E aí eu fui pra casa, ela pediu um monte de exames mais novos, né? Porque meus exames eram muito antigos, a gente fez os exames, a gente levou o exame do meu esposo que constatava que tinha mobilidade baixa, aí ela realmente falou que realmente era por FIV mesmo, não tinha outro método pra fazer. E aí a gente foi trabalhando. E aí a gente recebia muita coisa na família ao redor, não, mas, gente, é só vocês orar. Aí vocês vão gastar esse dinheiro todo. Eu conheço fulano e ciclano que gastou muito dinheiro, não deu certo. E aí eu falei com o seu Tibuco, não vão falar com mais ninguém. Vão deixar morrer, todo mundo vai achar que a gente desistiu e a gente vai fazer sozinho. E aí eu fiz o tratamento, eu engravidei. Eu engravidei de quadrigêmeas. Quem passa por esse tratamento, né, que tá me assistindo aí, que já passou por um tratamento desse, sabe que nesse tratamento, o coração da gente fica muito ansioso. E aí eu fiz minha FIV, e aí passa 10 dias, não sei, 11 dias, a gente faz um beta. Eu não fiz o beta nesses dias. Quando deu 5 dias, eu fiz um exame de urina. E liguei pra uma amiga minha e falei assim... O teste de farmácia, né? Falei, eu não sei olhar, porque eu comprei aqueles mais modernos, né? Que dá uma bolinha, um X, e eu não sabia olhar. Falei, se eu não sei olhar, será que tá positivo? Minha amiga falou assim, não, tá positivo, você tá grávida. Falei, mentira, não tô grávida não. Falei, 5 dias. Falei, não tô grávida não. Ela falou assim, você tá grávida. Eu fiz 7 testes. E eu lembro que o último teste que eu fiz, eu virei e falei assim... Subiu 2 pontão, eu falei, tô grávida. Aí contei pro meu esposo. Que felicidade, e a gente ficou muito feliz. Eu fiquei ficou? com medo de não dar de primeira, né? Porque a gente já vê tantos casos de gente que tentou, não deu certo de primeira. A FIV, a gente precisa de estimular o nosso corpo, a gente da mulher, né? Estimular o nosso corpo para produzir hormônios que a gente precisa para que aconteça essa FIV. E a gente toma injeções. Eu, no meu caso, tomei 16 injeções na barriga de hormônios para produzir óvulos maduros. Depois que eu fiz esse exame, né, produzir esses óvulos maduros, eu retirei esses óvulos e aí no mesmo dia que foi retirado esses óvulos, foi retirado o espermatozoide do meu esposo e fecundado no laboratório. Eu lembro que eu dei 7 óvulos, só que só 5 foram para frente, né, conseguiu chegar em D5, que é uma coisa que é bom, porque a clínica ela faz essa seleção, porque os óvulos que não conseguem chegar até esse D5, normalmente seriam os óvulos que não dariam certo numa gestação natural. Né, que eles conseguem identificar? Sim, porque aí o óvulo não consegue evoluir todas as células cromossômicas e chegar em D5. Então, eu lembro que foram só 5 óvulos meus que chegaram a D5 e 3 tinham classificações A, eles passam por classificações, né, cromossomos, 3 tinham classificação A e 2 tinham classificação B. A mulher, ela nasce com uma quantidade de óvulos e ela vai se perdendo até a velhice dela, não é igual o homem que sempre produz novos espermatozoides, né? A mulher, ela nasce com uma quantidade exata e ela vai só perdendo, até não ficar mais com nenhum óvulo, né? A mulher, ela não produz novos óvulos igual o homem produz sempre novos espermatozoides, né?
Aí, sabe, lembrando, gente, que eu não sou médica, é só coisa que eu estudei. Eu estudei muito pra mim não cair na mão de golpe, na mão de médico que não sabe o que tá fazendo, porque o que a gente mais vê é médico que não sabe o que tá fazendo. Então, eu estudei muito, estudei muito. Graças a Deus, o Senhor me trouxe médicos muito bons, muito experientes, que me passaram uma confiança e um estudo clínico para me poder ter esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Para mim não cair na mão de pessoas assim. E aí acontece isso, a gente passa e depois que esse óvulo é coletado, esse espermatozoide é coletado, a mulher, ele é fertilizado no laboratório, a mulher, quando os óvulos estão prontos e preparados para o útero para essa mulher receber, a mulher passa por um processo de maturação do endométrio, que é quando ela começa a passar por uma estimulação para que o endométrio ele fique preparado para receber esse óvulo. O nosso endométrio ele precisa de ficar trilaminar, que é 3 linhazinhas assim, ó. Pai, Filho e Espírito Santo, que eu digo. Para poder o óvulo passar Perfeito, certinho, né? E chegar, né? Então, a mulher passa por uma estimulação de endométrio. Quando ela vai lá fazer esse ultrassom, ela vê que o endométrio está trilaminar, tá bonitinho, tá do jeito que os médicos acham viável fazer. Tem um tempo que se faz a FIV. Eu aí no processo, quando eu comecei mesmo a fazer meu tratamento, foi no período de 2 meses. Mas tem mulher aí, lógico, que cada mulher tem seu processo, né? Eu tenho mulheres lá que eu conversava com elas na fila de espera, que já era 3 meses, porque ela precisou de tomar um medicamento a mais. Então, isso tudo vai em questão de cada mulher, cada indivíduo, de cada tratamento delas. E aí a gente fez, e eu lembro que foi muito rápido pra mim, 2 meses, porque pra quem ficou 10 anos assim, sem diagnóstico nenhum, é só ansiedade, vai fazer isso, vai namorar, vai trabalhar. Então fazer em 2 meses pra mim, falei, não, mas é muito rápido. E aí a gente fez esse tratamento todo, desde a coleta dos óvulos, a fertilização em laboratório, até a FIV, que é o dia que, a inseminação, que é o dia que coloca, né, dentro do útero. E aí eu coloquei, eu acho que no dia das meninas, né, das minhas quadrigêmeas, eu coloquei no dia 4 de setembro, e quando foi no dia 12 de setembro, eu fiz meu beta de sangue, mas nesse meio tempo, deu 5 dias de FIV, eu fiz um teste de urina e deu positivo. E eu lembro que eu chorei muito, eu fiz 7 testes que eu não acreditava. Falei, gente, não, tá errado isso aqui, tá errado. Eles falam que o teste acho que é 99%, né? Mas assim, na FIV, como com 5 dias só de FIV, é muito pouco, né, pra dar, assim, positivo igual deu, né? Normalmente dá uma linhazinha bem fininha, a primeira linha dá vermelhinha e a segunda dá bem fininha, mas o meu deu as duas, assim... Nítida. Aí eu falei assim, não, gente, não é possível. Não. E aí eu mandei aqui tanto de teste pra minha médica, não, você tá grávida, né? Aí, só que eu preciso do beta. A gente só aceita o beta. Eu lembro que quando chegou no dia 12, eu fui, era num sábado, eu tava lá na porta do laboratório, 7 horas da manhã, era o único que abria 7 horas da manhã. A moça tava abrindo assim, ela tá, você vai fazer exame? Eu falei, Foi 2020, tava dando prioridade pros exames de Covid. Ela falou assim, ó, eu não consigo. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, você vai me matar se esse exame sair só amanhã? Ela tá assim, não, eu não consigo, eu vou colocar aqui urgente, mas o laboratório, se tiver muitos exames mais urgentes na frente, ele vai passando, mas eu vou colocar aqui. Aí pode sair umas 5 horas da tarde. Eu lembro que essas 2 amigas minhas, que eu falo que tem amigos, que é mais chegado que irmãos, sim, que eu tenho 2 amigas que me acompanhou desde o início, que foi comigo em cada consulta, com meu esposo não pôde ir, que me ajudou muito e que eu quero levar pra minha vida. E o Senhor vai me agregando mais, né? E eu lembro que elas foram comigo, aí eu fui pro shopping comer, tava no auge da pandemia, não podia sentar na praça de alimentação, a gente sentou numa escadinha e a gente comendo, e toda hora eu renovando o meu e-mail pra ver se o resultado chegava no e-mail. Quando chegou o resultado do meu e-mail, era 12:00, eu falei, graças a Deus, amor, chegou. Mas eu não tive coragem de abrir. Eu falei assim, eu não vou abrir. Por que será que vai dar negativo? Aí a minha amiga falou assim, Nath, o seu de urina já deu positivo, você tá grávida, é só pra gente saber. É só confirmação mesmo. Quando eu abri, deu 900 e lá vai bordoado. Eita! Aí eu mandei pra minha médica, eu lembro, e falou assim, uai, tá muito alto, vamos ver se a gente é gêmeos. Aí passa 6 semanas, mas no meu caso, no início, o beta tava com 12 dias só. Porque normalmente dá isso aí quando tá 2 meses, 3 meses de gestação, né? 500, 300, 600, isso aí dá quando tá aí com 2 meses. Agora, 600, 500, 900, 700,
de pouco tempo é sinal de que pode ter 2 gêmeos, né? E aí eu lembro que ela falou assim, olha, a gente marca o primeiro ultrassom pra gente realmente constatar que realmente deu certo, tá tudo aí bonitinho, quantos embriões são, quantos bebês se formaram, quantos sacos gestacional, com 6 semanas, né? E aí se passaram, aí no final de 6 semanas eu fui lá, porque olha pra você ver como é que Deus é perfeito também. O coração do bebê, ele só forma depois de 6 semanas de gestação. Olha pra você ver. 6 semanas de gestação. Antes disso, se a mulher for lá fazer um ultrassom ou fazer qualquer coisa, ela pode ver ou nada ou só o saco gestacional vazio. Então, mulheres aí que foi antes aí já teve um grande susto e depois que passou de 7 semanas viu que tinha embrião, coraçãozinho batendo forte, né? Então, assim, antes de 6 semanas de gestação, você só vai ver o saco gestacional ou não vai ver nada. Só vai ter um indício ali no endométrio que há uma gestação por vir. Mas, né, tem que esperar. Aí eu lembro que eu fui lá, quando a médica passou, assim, eu perdi todos os meus vídeos. Vou ver se eu consigo trazer Quando eu troquei de celular, eu perdi. Eu coloquei numa nuvem, mas eu não achei essa nuvem até hoje. Mas eu tenho que procurar. Coloquei a foto das meninas, o tratamento das meninas lá. E aí eu lembro que quando eu filmei, comecei a filmar. E aí eu lembro que tinha um óvulozinho de um lado e um óvulozinho do outro. Um saco gestacional do lado, um saco gestacional do outro. Aí ela falou comigo assim, olha, você tá grávida de gêmeos. Quando eu descobri que eu tava grávida, que aquele beta deu positivo, aquela sensação de filha deserdada foi embora. Ô, glória. Eu fui invadida por um amor tão grande do Senhor, Seu que é sonho inexplicável. Como que eu senti um amor tão grande por esse Deus? Então, aquela sensação de filha deserdada foi ali. Eu nem me lembro que eu sou uma filha deserdada. Hoje eu não me lembro. Eu não sou uma filha deserdada. Eu tenho um pai que cuida de mim, é amoroso. E aí, meu esposo, ele ficou muito feliz. Eu lembro que eu fiz um jantar, fiz um bolinho pra ele. E ele ajoelhou no chão e ele foi orando, foi orando, foi orando, foi orando. Eu acho que eu ainda tenho esse vídeo lá em casa, num outro celular, no pendrive, vou mostrar pra vocês. E ele foi chorando, 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 chorando. E pra gente foi muito gratificante. A gente no momento não contou pra nossa família, a gente contou pra nossa família depois que eu já estava com 12 semanas de gestação. A gente achou melhor 3 não meses, contar, né? A gente achou melhor não contar, por quê? Por causa disso mesmo. Por causa da trajetória, né, que foi das pessoas, não vai dar certo, não sei o quê, não faz isso. Então a gente, é porque é complicado, é uma coisa que eu falei com uma amiga, falei com ela assim, olha, gerar o extraordinário de Deus é muito difícil. Sim. Viver o extraordinário e gerar o extraordinário de Deus na vida da gente é muito difícil, porque nem todo mundo que te rodeia tá preparado para viver o que Deus tem para você. É forte. Então, às vezes, essas pessoas, elas vão falar assim, não, eu sigo Deus, mas Deus faz isso na minha vida, é diferente. Não é desse jeito. Mas a pessoa não consegue compreender que o que o Senhor tem com você é diferente e o Senhor tá te levando por esse caminho ali que você precisa de ir, porque o que Ele tem para trabalhar na sua vida é diferente do que Ele tá trabalhando na vida do outro. As pessoas ao nosso redor, até pessoas da igreja, dos nossos ministérios, eles têm essa dificuldade de entender que a nossa vida não vai impactar no reino do Senhor, na questão de não vai deixar de favorecer o reino de Deus, mas que nós temos outros caminhos. Mas que o Senhor tem outro caminho para nós, sabe? E aí a pessoa fala assim, não, mas eu faço assim, você tem que orar assim. Mas, cara, eu orei assim e não deu certo. Pra mim, às vezes, não é essa oração. Às vezes, eu preciso orar diferente. Não é uma receita de Não bolo. uma receita. Às vezes, a minha oração que eu precisava era outra, né? Eu precisava de oração diferente, de oração de falar, Senhor, eu aceito. Não era minha oração, Senhor, eu quero que você faça como Ana. Eu precisava de orar ao Senhor e falar, Senhor, eu aceito o caminho que o Senhor tem pra mim. É esse o caminho que o Senhor tem, é esse o caminho que eu vou trilhar. E o Senhor me ajuda a seguir esse caminho sem me desviar para trás, né? Porque ainda que eu não entenda, que eu não compreenda e que eu não aceite esse caminho, lá no final o Senhor tem algo melhor para mim. Então a gente tem que aceitar, né? E eu não contei pra família, eu fui contar quando tava com uns 12 semanas de gestação. E aí eu lembro que a médica falou, olha, daqui 2 semanas você faz outro ultrassom, porque meu ultrassom tá muito baixinho aqui, tá muito ruim, e eu não consegui ver o coraçãozinho de um deles direito, mas não é que tem algum problema, é por causa do meu aparelho mesmo. Eu lembro que daqui 2 semanas eu marquei um ultrassom,
Fui no médico, paguei por 2, porque quem não sabe, quando a gente tem gemelar, o ultrassom é por 2. A gente Sério? paga por cabeça de bebê que tá sendo avaliado. Sim, porque Uau, não é nem sabia, questão cara. de dinheiro, é porque uma ultrassom bem avaliado, né? Eu já tinha conversado anteriormente sobre ultrassons com o Rony, por essa experiência minha. Um ultrassom bem avaliado, ele ocupa espaço de 2 horários. Ele vai examinar 2 bebês direito. E mais tempo ele vai gastar Porque- ali avaliando aquele bebê. Então, realmente, você tem que pagar por 2 filhos que você tem, né? Aí, o que acontece? Eu achei que era 2, paguei por 2, sentei lá. Aí, chegou lá, o médico coçou a cabeça. E essa minha amiga que me acompanha em tudo foi. As duas brigaram pra ver quem ia entrar, mas aí uma entrou, porque elas brigaram. Eu falei, eu não vou entrar nessa discussão, vocês decidem aí quem que vai entrar. E aí, menina, eu lembro que a Mila entrou comigo e ela segurou minha mão. E aí o médico coçava a cabeça assim, e o médico falava assim, a médica te falou quantos bebês eram? Eu falei, sim, 2. Aí ele falou assim, meu Deus. E eu falei assim, mas o que tá acontecendo? Falei assim, algum bebê ficou no meio do caminho, porque isso pode acontecer, né? De não evoluir, tendo uma gestação natural, até 12 semanas de gestação é um período crítico de desenvolvimento cromossômico, e o bebê pode não se desenvolver por alguma doença Sim. cromossômica, alguma má formação mesmo do útero ou do feto. Isso pode acontecer até numa gestação natural. E aí eu falei, não, pronto, alguns dos bebês não sobreviveram, né? E eu fiquei lá preocupada. Aí o bebê falou assim, não, porque em um saco gestacional eu vejo um bebê. Aí ele mediu o bebê, colocou o coraçãozinho do bebê pra me escutar, eu escutei, eu fiquei feliz. Aí ele, mas aqui nesse outro saco gestacional, eu vejo 3 bebês. Meu eu falei Deus. assim, não. Falei, não, Uou. não é isso que você tá vendo aí, não. E eu fui ficando nervosa, e eu fui sentindo um calor, e o ar-condicionado daquela sala tava ligado, gelado, e eu fui suando. E a Mila apertou minha mão tava suando. Eu falei, não, doutor, que é isso? Ele, sim, mas aí ele viu que eu fiquei desesperada, ele, não, mas aí eu posso estar vendo espelhado, e aí isso e aquilo, eu vou examinar, vou pedir você pra voltar daqui uma semana, você marca, aí como eu sei que você tá desesperado, você não sabia, eu não vou cobrar o exame de 4, eu vou cobrar só de 2, que é o que você pagou agora, não precisa você ficar preocupado. 4. Foi. Meu Aí, Deus. voltei lá, era 4 bebês. Não falei com meu esposo, que era 4. Só falei com ele no Quadrigêmeos. segundo ultrassom. Aí, quando fiz o segundo ultrassom, sim, 4 coraçãozinhos batendo. E eu falei assim, meu Deus, eu lembro que eu cheguei lá, falei com a Mila assim, ai, Mila, como que eu vou cuidar de 4 bebês? A Mila, Nath, o Senhor vai te surpreender, o Senhor vai te sustentar e vamos aceitar. E aí, a partir de hoje, eu falei, não, Senhor, o Senhor colocou aqui, o Senhor sabe. E eu sempre falei, Senhor, eu entrego. E aí, a gente foi para uma medicina fetal, porque quando é gêmeos, quando é múltiplos, a gente tem que ser acompanhado por um obstetra especialista em medicina fetal, Por quê? porque são uma gestação Gestação é. complicada, é uma gestação múltipla, né? O corpo da mulher vai mudar mais do que de um. É uma Então, gravidez de é uma risco. gravidez de risco, é considerado uma gravidez de risco por ser muitos bebês. 2 bebês, muitos bebês, sendo ali desenvolvido por um corpo só. Sim. Então, tem que ser uma gravidez mais acompanhada por um médico especialista que vai passar exames específicos para aquela gestação. Não pode ser acompanhado por um obstetra normal que não é de alto risco, né? E aí, eu lembro que eu fui encaminhado por um obstetra de alto risco, e eu lembro que o doutor Matheus, ele é uma gracinha. Ele fala assim, não vou conseguir te acompanhar. Você vai ter que ser acompanhado por um ultrassonografista de especialista em medicina fetal. E aí ele falava, toda hora ele falava isso, passava a mão na cabeça, coçava a cabeça, desesperado. E eu falei, não, tá bom. E eu lembro que eu saí dali com muito medo. Aí eu liguei pra médica que fez a minha FIV. Ela marcou uma consulta comigo, com a psicóloga lá, né, da onde que a gente fez FIV. A psicóloga conversou com a gente. A clínica é muito, assim, agradável. A clínica ampara a gente de todas as formas, né? Clínicas possíveis, com acompanhamento com psicólogo. A gente conversa, né? E aí eu lembro que a médica falou, olha, Nath, eu não vou te esconder. Eu falei com ela, eu quero que você me fala tudo que eu preciso de fazer. Bem claro. Porque é uma gravidez que eu não tô acostumada. Lá em casa a gente nunca teve uma gravidez de quadrigêmeos, então eu não sei, nunca acompanhei na minha vida. E aí ela falou, olha, é uma gravidez de alto risco. Você vai ter que viver um dia de cada vez. Cada dia que os seus bebês ficarem aí dentro do seu útero e da sua barriga é uma vitória. Então eu quero que você viva um dia de cada vez. Até a gente passar de 28 semanas de gestação. O nosso marco é 28 semanas de gestação.
E aí a gente vai partir para outro parâmetro de cuidado. Porque eu tinha uma bebê num saco gestacional com uma placenta só para ela, e eu tinha 3 bebês dividindo uma placenta só. Uou. Então o que acontece? Aquela placenta podia ser disfuncional em algum momento e deixar de nutrir algum bebê. Né? Ela poderia, envelhece, né? ela envelhece, ela podia calcificar, ela podia deixar de nutrir algum bebê ali, que era o caso da Esther, que a Esther ela ficava mais embaixo, o cordãozinho umbilical dela era menos, Esther? mais curtinho, Não é da minha filha. e aí ela recebia menos nutriente, então eu tive que tomar umas vitaminas a mais, tive que tomar muitas vitaminas para poder conseguir, né, passar nutriente na placenta para esses bebês. Foi uma gravidez muito bem acompanhada, não tem que reclamar. E aí, o que acontece? Eu tinha consulta uma vez por semana, ultrassom também. E aí, eu fiz um ultrassom. Aí, quando eu fui descobrir que o ultrassom não era só ultrassom, para ver que o bebê estava vivo ali e pronto. Eu fui ver que o ultrassom, ele gerenciava como a nossa gestação ia andar. E aí, eu fui ver que como é importante a gente fazer um ultrassom bem avaliado e bem feito, que não é qualquer clínica que faz, a gente é muito bem enganado por uns médicos que falam muito bonito aí, mas não é bem, não é toda clínica de ultrassonografista, ultrassonografia que é especializada em fazer morfológico de primeiro trimestre. As clínicas só fazem a TN, né, que é a translucência nucal, que é para ver a nuquinha do bebê, mas elas não fazem um morfológico completo, que é com Doppler, que é com medição do colo do útero, que é aí que eu quero entrar. Quando eu fiz 22 semanas de gestação, aí eu entrei em trabalho de parto. E aí as Quantas meninas, semanas? 22 semanas de gestação. Aí é mais ou menos, eu acho que uns quase entrando no 5º mês, 6º mês, não muito sei. cedo, né? Mas aí o que acontece? Eu senti uma dor, já vinha sentindo umas cólicas, passei a noite toda sentindo cólica, e eu não sabia que era contração. Pra mim, as meninas estavam mexendo muito na minha barriga, por isso que tava minhas costas doendo muito e minha barriga ficando dura. E aí, quando foi de madrugada, umas 5 horas da manhã, eu fui ao banheiro, eu vi um sanguinho no papel. Aí o meu esposo, a gente foi ao médico. Aí eu cheguei lá, o médico, que era o médico que me acompanhava, ele falou: "Seu Natália, você tá entrando em trabalho de parto prematuro." Isso com quantos meses? Eu acho que foi quase no finalzinho do 5º mês, entrando pro 6º, Muito 23 cedo, né? semanas, muito cedo, muito extremo. Aí a gente vai te internar, a gente vai ter que te internar, você já tá com 5 centímetros de dilatação. A gente vai tentar 5 te meses? passar um remédio para ver se você para essa dilatação aí, mas não aconteceu. Isso foi no dia 8 de janeiro de 2022. E aí, quando foi no dia 16, eu fui transferida por Sofia Feldman. E aí, as meninas, no dia 16, fui transferida por Sofia Feldman, minha dilatação total. Aí, o que acontece? Cheguei lá no hospital, aí a Mila, minha amiga, a Mila e a Paminha, sempre comigo quando meu esposo não podia ir. Ficou comigo no hospital. Aí, quando no dia 16 eu fui transferida por Sofia, eu já tava com dilatação de 10 centímetros, aí tentando ficar de perninha pra cima pra gravidade não ajudar as meninas a nascer, mas aí não tinha jeito. Comecei a tomar antibióticos pra não poder dar infecção nas meninas, porque eu já tava com dilatação total, que é 10 centímetros que um bebê nasce, e só sentindo contração. Fui pro Sofia, quando foi no dia 18 de janeiro, às 5 horas da tarde, a Esté nasceu. Aqui tava mais embaixo que você falou, né? De parto normal. E aí começou o grande processo, né? E aí as meninas nasceram, não consegui segurar elas, nem pra tomar o corticoide, que ajuda a amadurecer. Era todas meninas? Todas meninas. Uau. Eu tive uma no dia 18, 5 horas da tarde, e aí passei por um processo, fiquei internada com as outras na barriga. Aí fiquei com as outras na barriga e não pude andar, porque eu tava com dilatação total, né? E com 3 meninas ainda na minha barriga, e a Esté ficou na neonatal, e a Mila sempre ia lá, tirava fotinha dela e me mostrava, meu esposo ia lá. Enquanto as outras estavam na barriga, porque eu não podia andar, porque senão as outras podiam nascer. E aí o médico falou assim: ó, a gente vai tentar aguardar até 24, 25 semanas aí, eu tava com 23 já, né? Pra você poder tomar o corticoide, que ajuda a amadurecer o pulmãozinho das meninas, pra ter uma via de vida melhor pras meninas, né? Pra ser uma compatível, pras meninas ter compatível a vida, que eles falam que quando o bebê é extremo igual as meninas, alguns não são compatíveis com a vida, mas a gente sabe que o Senhor ali é ele que determina. E até mesmo porque você já me explicou isso. O Pulmãozinho. pulmãozinho é o último a se formar, né?
a gente produz, o pulmão ele produz um hormônio que chama surfactante, que vira oxigênio depois que o bebê nasce, que ele dá o primeiro fôlego de vida dele, vira oxigênio. E isso começa a se formar com 20 semanas de gestação e termina às 28, 29 semanas de gestação. Por isso que ele queria esperar. Por isso que ele queria esperar. Mas, aí, o que acontece? Eu tava com muito pouco tempo, né? 22 para 23 semanas de gestação. E aí as meninas nasceram. A Esté nasceu dia 18. E quando foi no dia 24 de madrugada, as outras 3 nasceram de cesárea. Eita. E aí eu comecei uma longa jornada. E aí as meninas nasceram no dia 24 de madrugada. E eu lembro que eu recebi alta 2 horas da tarde. As meninas nasceram 3 horas da manhã. A Júlia nasceu 3h15. A Helena nasceu 3h20. E a Laís nasceu 3h35. E aí, o que acontece? Recebi alta e a médica falou assim, olha, você tem a opção de você ficar aqui no hospital, na casinha das mães, né, das gestantes lá no Sofia, ou você tem a opção de ir embora pra casa, dormir em casa, ficar aqui o dia inteiro. Você pode ficar aqui o dia inteiro, até a hora, 10 horas da noite, depois você vai embora. E aí eu já tinha, desde o dia do 8 de dezembro, de janeiro, que eu já tava no hospital, e isso já era dia 24 de janeiro, eu já tava doido pra mim ir embora. Falei com o meu esposo, eu vou em casa, então, tomar um banho. Tomar um banho, a gente vai tomar um banho e depois a gente volta pra gente poder ver as meninas. Eu lembro que eu fui lá na casa das mulheres, tirei leite pras meninas, que elas tomavam na seringuinha. Tirei leite pra todas elas, visitei elas na neonatal e fui embora pra casa. Depois voltei pro hospital, fiquei lá mais um pouquinho com elas e fui embora pra casa. Aí quando foi meia-noite, meu esposo recebeu uma ligação. Falou assim, o médico tá pedindo pra gente voltar lá no hospital. Eu lembro que a minha sobrinha, que também é uma pessoa que me ajudou muito, minha sobrinha, tava lá em casa, e mais a minha cunhada, e aí eu liguei pra ela e falei assim com ela, aí eu liguei pra minha sobrinha não tava lá em casa, só minha cunhada, aí eu liguei pra minha sobrinha, ela veio rapidinho com o carro dela, levou a gente lá, que a gente tava sem carro, levou a gente lá, e aí quando a gente chegou lá, o médico falou que a Esté tinha falecido. Nossa. Que o pulmãozinho dela não tinha aguentado, né? Continuar respirando. E aí eu lembro que eu entrei lá, peguei ela ainda tava rosadinha. E eu lembro que eu orei ao Senhor e cantei pro Senhor quão grande Ele era. Falei, Senhor, quão grande é o meu Deus. E eu cantei essa música pro Senhor. E a enfermeira veio, ela me abraçou e eu falei com ela assim, olha, eu tô chorando aqui de tristeza por eu ter perdido minhas filhas, mas eu tô entregando elas pro Senhor. E aí fui embora pra casa, né? Fiquei lá o tanto que eu fiquei, abracei elas, orei. Falei, Senhor, minha filha, você vai morar agora com Deus. O Senhor te dá um bom lugar. E meu esposo não quis entrar comigo, porque ele não teve coragem de entrar. E aí eu entrei sozinha. E aí eu orei por elas, cantei por elas. Porque o Senhor continuava sendo grande, né? Mesmo tudo aquilo acontecendo, ele continuava sendo Deus. E eu tinha que seguir, porque eu ainda tinha 3 filhos pra mim cuidar, né? E aí eu fui embora pra casa. Eu lembro que eu ainda tirei leite pras meninas, né? Pras outras 3. E fui embora pra casa. Aí quando foi no outro dia, meu esposo falou assim, não vão lá no hospital, não. Aí a assistente social falou assim, que tem leitinho lá pra elas, tem banco de leite. Vão não, você tá cansada. E aí eu lembro que ele me convenceu que realmente eu tava cansada. Mas ele não queria que eu fosse no hospital porque a Helena tinha falecido. E aí... Aí ele começou a preparar as coisas. Eu lembro que ele falou assim, me chamou as meninas para as meninas ficarem em casa comigo, minha sobrinha, a Mila e a Paminha. E aí, para me distrair, ele foi resolver os treinos do cortejo das meninas, né, dessas 2 que tinham falecido. E eu lembro que quando eu tava lá em casa, umas 4 horas da tarde, eu senti um aperto muito grande no meu coração. A Laís faleceu nesse horário. Quando eu olhei no atestado de óbito, foi o horário que eu senti um aperto no meu coração, foi o horário que a Laís faleceu. E aí, nesse meio termo do meu marido preparando o cortejo das outras 2, a terceira faleceu. Não. E eu lembro que o meu esposo não me falou. E aí eu fui saber só de tarde, quando ele chegou, que ele contou pra mim. E aí eu já sabia, né, que a gente é mãe, a gente sente. E aí a gente enterrou numa quinta-feira, dia 27 de janeiro, às 3. Meu Deus. E eu lembro que eu cantei. Deus me deu, Deus levou.
E aí, nesse dia, no dia que a Esté faleceu, eu lembro que eles estavam tentando fazer a sondinha da Júlia, que não estava conseguindo, ela não estava urinando, eles tinham que colocar a sonda. E o médico falou assim: olha, tem que colocar a sonda nela, ela não tá fazendo xixi, né, pra ver se ela faz xixi. E eu lembro que eu cheguei lá, aquele tanto de médico em volta da Júlia, e eu falei assim: Senhor, eu sei o quanto que eu orei pra isso. Falei com o Senhor. E eu sei o quanto que o Senhor sabe do que o Senhor tá fazendo. E as minhas filhas foram meu sonho. Eu gerei elas 10 anos. E até mais. 10 anos de processo. De processo. Mas se o Senhor vê que elas não vão sobreviver e não vão ter qualidade de vida, se o Senhor vê que elas não vão ter isso, é a melhor oferta que eu posso te dar. Pode levar. E aí eu saí de lá e o Senhor levou a Laís e levou a Esther. E levou a Helena, né? Então, a partir dessas 3 que eu enterrei, eu entendi que era o melhor pro Senhor. Que o Senhor tinha feito o melhor. Porque eu pedi ele para fazer o melhor. E que eu entregava ele de bom grado. É minha melhor oferta, gente. Você quer entregar para Deus uma coisa que você sonhou 10 anos, que você lutou 10 anos, que você tava ali, ó, com todas as suas forças lutando 10 anos, aí de repente o Senhor te pede. Eu não sei como que eu tive força para me entregar pro Senhor sem murmurar, mas quem me conhece, quem viveu o processo comigo perto a perto, sabe que eu não murmurei nem um minuto. E eu levei isso, assim, como aprendizado. E mesmo as meninas morrendo, aquela sensação de filha que recebeu a herança não foi embora. Aquele amor sublime de Deus que eu fui invadida quando eu descobri que eu estava grávida das meninas, não foi embora. Então, às vezes, o Senhor trouxe as meninas para mim, para ele relembrar do amor genuíno que ele tem por mim. E quando a Júlia, né, faleceu, eu lembro que quando foi no dia 29 de janeiro, eu enterrei as meninas no dia 27, e quando foi no dia 28 de janeiro, eu dei uma febre muito alta. Eu dei uma febre de 40 graus, que eu tava até alucinando. E aí eu lembro que a Mila chegou e falou assim: Nath, vamos tomar um banho. Toma um banho. E aí eu tomei um banho e a febre não abaixava. E aí eu falei com a Mila: Ô Mila, me ajuda a sentar aqui. Na hora que a Mila e minha sobrinha me ajudou a virar de lado, eu senti uma coisa quente descendo na minha perna. E aí eu falei assim: nossa, eu acho que eu molhei, tem alguma coisa molhada nessa cama. Aí minha sobrinha levantou minha barriga tava vermelha. E saía muito pus, muita secreção. E aí uma amiga minha que é enfermeira falou assim: Nath, volta lá no hospital, que isso aí é um seroma, né? Do jeito que tá saindo aí não é normal. E quando dá febre, não toma remédio. Vai sem tomar remédio, porque quando chegar lá sua febre vai ter abaixado, eles não vão te atender da forma que você tem que atender. E não vai no plantão, vai direto no plantão que a sua médica te atende. Aí eu lembro que eu voltei, a médica que fez meu parto das meninas cesárea, ela chegou lá e falou assim: uai, bonitinha, o que você tá aqui e tal? Você veio visitar sua filha? Eu falei: não vim visitar a Júlia. A Júlia ainda tava lá, né, na UTI. Que a Júlia faleceu dia 5 de fevereiro. E aí eu falei assim: não vim visitar a Júlia, eu tô sentindo febre. Aí ela me examinou, ela falou assim: olha, você tá com uma infecção uterina, a gente vai ter que abrir sua cesárea de novo pra esse seroma sair e curar aberto. E eu lembro que eu achei que ela ia abrir só os pontinhos ali, né? E a Mila foi comigo, e a Mila, como sempre, tava lá comigo. E aí eu lembro que a médica veio com um carrinho de preparo, ela falou assim: pega lá o carrinho de preparo. A enfermeira veio com aquele carrinho de preparo com um bisturi. E aí eu achei que ela ia cortar só os pontinhos. E aí ela foi conversando comigo, a médica também muito gentil, muito boa. Foi conversando comigo pra me distrair, falando comigo assim: vai sair. Aí foi apertando com gazinha. Eu lembro que quando eu olhei no chão, tinha um tanto de gazinha assim bem alto, de tanto de gazinha com pus. E aí ela enfiou lá e abriu a minha cesárea e eu gritei muito. Sem anestesia? Porque não pega, né? Tá infeccionado, Nossa. Meu Deus. Aí ela falou assim: a gente vai ter que te internar. Você vai ter que ficar aqui internado. A gente vai ter que te internar. Você tá com uma infecção muito grave e a gente vai ter que te internar. E lá no Sofia, eu achei muito bacana da gestão que eles não colocam você na mesma salinha de mães que estão com bebês. Eles colocam você no quarto das mesmas mães que estão passando o mesmo problema que o seu. Eu achei muito bacana essa gestão, esse cuidado deles, porque imagina você ficar numa salinha com uma mãe que tem um tanto de filho, você acabou de perder seu filho. Então, assim, eles tiveram esse cuidado, colocaram numa sala, e aí colocaram numa sala com uma moça que teve a mesma infecção que eu e ela perdeu o útero, muito nova. E aí, assim, o Senhor começou, né, a trabalhar na minha vida, e eu lembro que eu tive uma sensação de morte muito grande. E eu virei pra Mila, falei com a Mila assim: Mila, eu tô sentindo que eu vou morrer.
E a Mila, vai não, Nath. Eu falei assim, você. E aí eu falei assim, Senhor, o Senhor levou minhas filhas, mas eu não quero que o Senhor me leve, porque eu não sei o que vai ser do meu esposo sem mim. E aí eu lembro que eu falei com o Senhor, não me leva. Nem pedi o Senhor para curar meu útero, que eu tava ali naquela infecção. Eu fiquei internada até no dia 28 de fevereiro, finalzinho de fevereiro eu recebi alta. E aí eu lembro que o meu esposo, ele tinha ido fazer uma entrevista de emprego, porque até então ele estava desempregado, desde aquele dia que ele tinha saído, daquele tempo. E aí ele tinha ido fazer uma entrevista numa empresa, que é o que ele está hoje atualmente, que ele sempre quis estar nessa empresa, o salário era muito bom. E aí a Mila foi ficar comigo, e aí eu tive essa oração, falei com o Senhor que eu não queria morrer, que eu queria, né? E aí nesse mesmo dia, a Mila dormiu comigo lá no hospital, pro meu esposo dormir em casa, porque já tinha várias noites que ele tava dormindo, tomando banho no hospital. E aí eu tive um sonho, na qual o meu esposo chegava no corpo, o médico eu tava com 33 semanas de gestação, que era o tempo máximo de gestação que eu ia ir, se as meninas tivessem ido. É o tempo máximo de uma gestação de gêmeos ou de trigêmeos, né? 33 semanas de gestação. 3 a menos. 3 a menos. E aí, eu lembro que chegou esse dia da minha cesárea, que estava programado, tinha que ser por cesárea. E aí o médico chegou nesse sonho e falou com meu esposo assim, olha, você tem que escolher entre sua esposa e suas filhas. E meu esposo virou e falou assim, eu não consigo escolher. E eu lembro que meu esposo sentou numa cadeira, assim, num corredor, e o corredor era grande, aí tinha uma luz aqui, outra ali, outra lá. E aí, de repente, apareceu um relógio enorme na parede, e o relógio começou a contar os ponteiros, e eu escutava os ponteiros, assim, ó, tac, 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 e o relógio correndo, e meu esposo não conseguia tomar aquela decisão. E aí o Senhor falou comigo no meu coração, se ele tivesse... A gente tem certas decisões que a gente toma na vida da gente, que a gente toma. Mas esse corpo humano aqui, esse psicológico humano, não consegue conviver com a consequência daquela escolha. Então, o Senhor toma escolhas, faz escolhas por nós. E eu lembro que levar as meninas foi uma escolha excelente que o Senhor fez, porque se meu esposo, vamos supor que se eu tivesse morrido e ele tivesse escolhido minhas filhas, olha o peso que as minhas filhas iam ter que carregar. É a vida inteira. Elas iam ter que lembrar, olhar e falar assim, não, minha mãe não tá aqui porque meu pai escolheu, nós não escolheu minha mãe. Isso era um peso muito grande, sabe-se lá se elas iam conseguir conviver com esse peso e não entender que elas não mataram a mãe dela? Se o meu esposo tivesse escolhido eu e não as minhas filhas, eu me conheço. Era o meu sonho de 10 anos, gente. Vocês acham que eu ia aceitar meu marido ter me escolhido, não ter escolhido minhas filhas? Porque uma mãe, ela prefere morrer no lugar dos seus filhos. Entende? Então, aquele processo que Deus fez lá atrás, de ter curado meu casamento, de ter feito meu casamento, um casamento que é hoje, que eu orei bastante, a gente passou também um processo muito grande pro nosso casamento dar certo. A gente brigava muito, a gente tinha muita discordância, então eu orava, eu jurava, não, Senhor, casamento tem que dar certo, eu orei, Senhor. Então, porque o Senhor, ele não desfaz um projeto para ele fazer outro. Não, isso. Então, se tivesse sido tomado assim, eu me conheço. Hoje eu não estaria com meu esposo. Hoje eu não estaria casado com ele, porque eu não conseguiria olhar pra ele e lembrar que ele escolheu a mim em vez das minhas filhas. Porque eu queria que as minhas filhas estivessem aqui, porque eu sabia que ele ia ser um bom pai. Entende? Então, o Senhor, ele caminha tudo pra nós. Porque a gente escolhe. A gente faz as nossas escolhas. Mas tem escolhas muito grandes que a gente não consegue sobreviver com a consequência dessa escolha. Então, a gente tem que deixar o Senhor escolher pela gente. Porque é o melhor. Porque o Senhor, ele consegue conviver. Ele consegue conviver com um filho rebelde que não iria entender que ele levou as filhas para cuidado da pessoa. Ele consegue. O Senhor, ele prefere que você fale assim, nossa, Deus me tirou. Deus me tirou. Ele prefere ser tomado de Deus ruim, que não deu, que não abençoou, do que ele deixar você sofrer com a sua consequência que você ia tomar. Olha pra você ver que Deus bom, gente. Ele é muito bom. E às vezes a gente questiona em casa, né? Ai, Deus não me deu o meu cargo. Filho, às vezes o Senhor tá te livrando, que esse cargo vai te levar pra morte. Porque o dinheiro também corrompe. Entende? Ai, não comprei esse carro. O Senhor não me deu esse carro que eu queria. Eu tinha condições, tinha o dinheiro, mas o Senhor não me deu. Filho, não é pra você, o Senhor sabe. Entende? Então, aí a Júlia faleceu, foi a última, faleceu no dia 5. E você estava internada? Estava internada, não pude ir no velório dela. Meu esposo foi sozinho, mas as minhas cunhadas estavam lá com ele. E quando ele voltou, né, aí a gente teve esse processo de eu ficar internada, de eu ter essa endometrite, meu útero ficou aberto, eu curo aberto. E aí eu tive
que ser forte. E aí, no final de tudo, ganhei alta no dia 28 de fevereiro. E aí eu tive que voltar lá no Sofia uma vez por semana para acabar de curar. E aí eu lembro que quando chegou a médica, falou assim, ó, já tá bom, a gente pode costurar. Eu lembro que ela falou, agora a gente vai costurar, vai fechar. Só que pra gente costurar, como curou uma pele longe da outra, a gente vai ter que fissurar com bisturi. Dar uma desbridada. E eu lembro que ela deu anestesia. Não foi uma não, foi duas. E a anestesia não pegou, porque ainda tava com um pouquinho de infecção. E não pega, né? E eu lembro que eu senti ela... Ai. E aí eu segurei a mão do meu esposo, aí meu esposo, vai quebrar minha mão. Falei, não tem problema, deixa eu quebrar a sua mão. Então, assim, a gente teve as meninas, né? As meninas, Deus levou elas, mas o que ficou pra nós, mesmo com as meninas morrendo, foi esse cuidado do Senhor. E lá no hospital, a gente se deparou com pessoas que estavam sem fé. Eu lembro que teve uma assistente social lá do hospital que ela chegou e falou assim comigo, assim, no dia que ela foi lá me visitar, né, que eles vão lá visitar a gente, conversar como é que a gente tá, assistente social, perguntar se a gente precisa de uma assistência com psicológico, com psicólogo, aí eu fui com ela que não precisava, que eu tava bem, né? Aí ela tá assim, moça, eu tô te acompanhando aqui já tem um tempo, eu perdi o meu esposo, falei com ela, eu perdi meu esposo, tem 5 anos, e aí eu não consigo perdoar o Senhor, porque o Senhor levou meu esposo. Eu orei tanto para Deus salvar meu esposo, para Deus curar, para meu marido ser salvo, para meu marido converter. E meu marido batizou, foi para a igreja e Deus levou ele. Aí eu falei com ela assim, ô moça, a gente vai fazer uma oração para você, para que você abra seu coração para o Senhor, porque nem tudo é sobre nós. Esse cuidado de levar foi para o seu esposo. Porque o Senhor sabia, porque a morte também, nem tudo é sobre nós, é pra gente sofrer. Às vezes a morte é pro cuidado do outro. Ainda mais quando se trata de Deus levar um servo do Senhor. É pro Senhor cuidar, é pro Senhor cessar ali o sofrimento dele, porque ele já cumpriu o que ele tinha que cumprir. E aí eu fui com ela assim, moça, mas você orou ao Senhor, pediu ao Senhor um marido salvo. Você não pediu um marido pra você. Você pediu ao Senhor que ele salvasse o seu marido e que ele vivesse com o Senhor. Então o Senhor sabia se o seu marido ia conseguir conviver, né, com o Senhor por muito tempo ou se ele ia desviar. Então antes que ele desviasse, por cuidado dele, por amor ao seu marido, não a você, o Senhor levou o seu marido. E você não tem que ficar questionando o Senhor, porque o Senhor teve cuidado com o seu marido. O amor de Deus foi grande com o seu marido. Não que o Senhor não tenha um amor grande por você, tem. Mas naquele momento ele achou que o seu esposo precisava disso. Então, você entrega ao Senhor essa revolta, né? Porque essa revolta, ela não é sua. Perdoa o Senhor. Porque não é sobre você, foi sobre o seu marido. Não é sobre o cuidado com você naquele momento, foi sobre o cuidado que Deus tinha que ter com o seu marido salvo. Glória a Deus. Entendeu? Ele conheceu Jesus, se converteu, batizou, era diaconato na igreja e o Senhor teve um cuidado com a alma dele. Não era com a sua. Agora você tem que falar com ela, agora você tá aqui, você tem que orar para que o Senhor continue cuidando da sua. E que o Senhor escolha o melhor caminho para você. E aí a gente orou e ela falou assim, nossa, você abriu o meu olho. Você abriu os meus olhos. Então, assim, eu falei com a Mila, falei, Mila, se o Senhor nos trouxe até aqui por causa da vida dessa mulher, já valeu a pena. Porque não é sobre mim. Não é sobre a morte dele. Eu entendi que o trabalhar para Deus não é sobre você, é sobre a vida do outro. Então, às vezes, o Senhor vai te trazer mazelas na sua vida, mas não é sobre você. É porque através de você, você vai curar o outro. Aí, o que acontece? Como eu tirei 5 embriões, aí pela minha idade, né, que eles usam uma tabela de idade, pela minha idade, posso colocar até só 2 embriões, né? Se a mulher for 45, aí vai só aumentando. Porque a taxa de dar certo é maior que eles porque falam. senão nasce muitos embriões. Aí o que acontece? Na minha idade, pode colocar 2, que é o permitido pela medicina de fertilização, né? Eu acho que fala assim, não sei. É permitido colocar 2. Para taxa de chance de dar certo maior, porque se um não der certo, ainda tem o outro. E aí, como eu tinha mais 3, né? Eu deixei os 3 lá congelados. Você tem a opção de deixar congelados. Aí você paga um valor por mês para você manter esses embriões ali conservados. Porque se numa futura... Vamos supor que se a minha primeira gestação não tivesse dado certo, das meninas, né? Meu tratamento. Eu ainda tinha 3.
guardados. Que foi o Agora, que se eu aconteceu. tivesse dispensado esses óvulos por não ter condições, é bem pouco. Na clínica que eu pago, assim, é super pouco. Se eu não tivesse guardado esses 3 que ficou, eu ia ter que passar tudo de novo pelo processo de tomar injeção na barriga, produzir óvulo de novo, preparar o endométrio, tudo de novo. Sem falar que o custo é muito mais O alto. custo é muito mais alto, né? Então, se você dá mais embriões e você manter eles congelados lá, conservadinhos, é melhor para que numa futura gestação, por mais que você faça, eu quero só ter esse, não quero ter outro. Guarda lá, mantém lá por 1 ano, 2 anos, até você decidir sua vida. Depois você pode obter a opção de doar, né, esses óvulos. Não, se você não sabe a pessoa, você não tem conhecimento das pessoas que vai receber, né? Ou você tem a opção de, depois de 3 anos, descartar eles, né? Eu não consigo descartar porque eu acho que já tem uma vida ali, né? Mas aí vai da pessoa, né? Das condições financeiras da pessoa de manter congelado, ou se ela não conseguir doar, porque também não é tão fácil doar. Tem que ser uma Ele já pessoa. tá fecundado. Ele já Já tá tá. um embrião formadinho. Só Já tá tem congelado. um embriãozinho, só tá Que congelado. doideira, cara. E olha pra você ver que ainda é Deus que o embrião ainda tem que passar ainda Por um descongelamento. por um descongelamento e ele sobreviver a esse Que descongelamento. ainda pode Por isso morrer. que eu falo com vocês, gente, não é você dar ajuda pro Senhor, ainda assim é o Senhor. Mesmo com essa ajuda do médico, ainda assim é o Senhor. Olha pra você ver, o Senhor ainda tem que abençoar esse óvulo. Ser descongelado, passar por esse processo de descongelamento e sobreviver. Pra dar certo. Ainda assim é Deus. E aí a minha médica falou assim comigo, assim, olha, Natália, como você passou por uma endometrite anterior das meninas, a gente vai tomar esses antibióticos aqui 3 meses pra matar qualquer tipo de bactéria que não tenha detectado no exame de sangue, que possa estar dentro do útero ainda, né? Que a gente prefere isso, atrasar um pouco o seu Remediar, né? tratamento, mas com que a mais gente segurança. dá certo com mais segurança e a gente vai colocar um embrião. Por quê? Porque no seu caso das meninas, né, a gente teve essa multiplicação aí de embrião e aí a gente sabe que você tem essa chance maior de multiplicar esses embriões, então a gente não quer que você sofra, que sofreu, então esse pode multiplicar em 3 de novo. Então a gente colocou o Emanuel. E eu lembro que eu tava bem convicta de que eu tinha só óvulos lá menina, né? Só menina, só Não tem menina. como saber não, né? Não tem como saber. Hoje, eu tinha lido Estudo. um estudo que a doutora Aline mesmo, que é a minha médica que fez minha FIV, tinha postado que agora você consegue saber, depois da sua FIV, porque também você não pode escolher sexo. Não? Aqui no Brasil, você não pode escolher sexo. Eles colocam, depois que você coloca o embrião, você pode saber. Ah, mas eles sabem. Eles sabem. Mas não pode contar. Mas eles não podem falar, é antiético, né? Vai contra a Tecnologia ética de avançada, medicina, né, Então não pode. Então, assim, eu lembro que eu tava bem crente que eu ia ter mais uma menina. Eu tinha guardado algumas roupinhas das meninas. Eu ganhei muita coisa, gente, das meninas. O Senhor proveu tudo. Eu tinha guardado algumas outras roupas das meninas, algumas coisas. Então, eu tava bem crente que era menina. Bem crente que era menina. Falei, eu fiz menina, 4 meninas, só menina. Mas isso aí é na minha cabeça, né? Porque geneticamente é o homem que determina o sexo. A mulher, ela tem o gene XY e o homem tem o X e o Y e a mulher tem o XX. Então, quem determina o sexo na separação das células cromossômicas é o homem. Se ele passar X, vai ser menina. Se ele passar Y, vai ser menina. Então, quem determina o Legal sexo demais. geneticamente é o homem, né? E aí, mas na minha cabeça, eu falei assim... Na minha cabeça e nas pessoas que vai falando na cabeça da gente, não, foi 3 meninas, só faço só menina. Tava bem crente. E aí o meu esposo já tinha escolhido o nome, falado que era Sara, né, que era menina. Mas o meu esposo, ele escolheu o nome Sara, mas ele tinha convicção de que era menino, desde o início. Eu que falava, não, é menina. Aí ele, tadinho, ele, né, ele então escolheu o nome, você já escolheu o nome das meninas, escolheu, aí era Sara. E eu lembro que eu não gostava desse nome, cara. Eu não gostava desse nome. Aí um dia eu tava passando uma novela lá, tava falando, uma novela evangélica que tava falando sobre Sara, né? Aí na interpretação que o autor lá da novela falou, ele falou que Sara significava recomeço, nova história. Eu falei Nossa, assim, legal. então, vai ser Sara então. Aí o Senhor abriu o meu nome, mas aí eu nem imaginava que podia ser o Emanuel.
E eu lembro tempos atrás que eu falava com o Senhor, assim, eu quero um companheiro. Eu quero um menino pra... Eu falava não, que eu queria um filho pra fazer companhia pra mim, porque meu esposo trabalhava muito, ficava muito fora de casa trabalhando. E eu falava assim, não, filho, eu quero um companheiro, uma companheira que fica aqui comigo, não sei o quê. E eu senti essa falta de companheirismo, essa falta de paternidade, porque eu não tinha pai, né? E aí o Senhor sabia que uma menina não ia me trazer essa paternidade que eu precisava, esse cuidado, né, que só um homem sacerdote tem condições de dar para uma esposa. E aí, eu lembro que eu fiz um ultrassom, o médico falou assim, ó, 70% ser menina, mas não compra tudo. O médico falou comigo, não sai comprando tudo, que não é certeza, só tô falando aqui uma porcentagem porque você quer que eu fale uma porcentagem, mas não sei o que é. E aí eu lembro que quando eu fui no ultrassom pré-morfológico de 16 semanas, já o sexo já estava formado, com 16 semanas já dá para saber, né? Aí eu perguntei. Aí eu lembro que o médico fez eu já vi o sexo, mas eu não vou falar, vou examinar o bebê primeiro. E eu lembro que eu fiquei muito... Aí eu falei com o meu esposo assim, é menina. Aí o médico olhou lá assim, aí debaixo das perninhas do Emanuel, ele tá assim, ó, daqui tem as perninhas do bebê, assim, e aí no meio das perninhas eu vejo o quê? Aí o médico falou, é um menino, eu vejo um piruzão. Eu falei, que? Mas não é porque eu não queria o Emanuel, eu nunca tive definição de sexo, mas é porque eu coloquei na minha cabeça de que era uma menina. E o meu esposo, eu sabia que era um menino, eu sabia que era um menino. Eu fiz 2 ultrassom para mim, meu esposo. Não adianta, eu saí lá do consultório do doutor e fiz outro ultrassom em outro lugar. Não é porque eu não confiava no doutor, ele é muito bom, mas é porque... Na minha confiava em você. E eu só lembrei porque eu tinha comprado muita coisa na internet de menina, né? Porque aí o Emanuel veio. E aí o Emanuel veio. E aí eu descobri que eu tinha incompetência istmo cervical. Eita. Que é quando o colo do útero ele é incompetente para segurar o peso do bebê. Né? À medida que o bebê vai crescendo, a musculatura do seu colo do útero ela não é forte o suficiente para se manter bem fechadinha até 9 meses, que é quando o corpo sabe que ele é o nosso corpo ele é inteligente, né? E na hora que ele dá 9 meses, ele sabe que é a hora do bebê nascer. O Senhor é extraordinário, ele que fez isso. Ó, pra você ver como é que o corpo da gente sabe que com 9 meses o bebê tá pronto para nascer e ele tem que nascer. Algumas mulheres às vezes vai até 40, 41 semanas aí reclama, mas eu vejo que o Senhor, o Senhor cuida. E o Senhor sabe a hora certa. Lógico que a gente tem que diagnóstico aí de bebê que demorou muito a passar do tempo de nascer, mas isso aí é um certo cuidado que a gente precisa de ter com certos profissionais que nos acompanham. E aí, a doutora Aline me passou o nome de 3 obstetras de alto risco que fazia essa cirurgia que se chama cerclagem, que era a cirurgia que eu precisava. E aí eu lembro que eu saí da FIV do Emanuel já com esse diagnóstico, e aí eu fui procurar obstetras. Aí eu esbarrei num monte de médico vou falar aqui meia boca por aí. Sim. E aí... E eu esbarrei num monte de médico meia boca. Aí eu lembro que eu fui embora pra casa, eu consultei com 2 médicos no convênio que ela tinha me passado, os 2 primeiros, ela falou assim, olha, esses são médicos que atendem pelo seu convênio, eu não conheço eles, né? Ela falou assim, eu não conheço eles, porque os médicos que eu conheço de alto risco, eles não atendem pelo convênio que você tem, então, não é que a doutora Aline me indicou para médico ruim, é porque ela me indicou para os médicos que ela sabia que atendia pelo meu convênio, igual ela falou, eu não conheço esses médicos, não sei, é só porque a gente recebe uma planilha dos médicos que atendem por convênio, a gente sabe. E aí eu fui em 2 muito ruins. Nossa, eu cheguei lá no médico, aí o médico virou pro meu esposo, primeira coisa, você tá gorda. Você vai ter diabetes gestacional, você vai ter pré-eclâmpsia, você vai... Ele nem viu meus exames de sangue. Ele me atendeu mesmo com preconceito pelo meu biotipo, nem olhou meus exames de sangue. E eu entendi aquilo olhando pelo lado espiritual, né? Eu entendi aquilo ali, uma afronta do inimigo. Porque ele falava assim, você vai ter. Ele não falava, você pode ter, né? Porque você já tá... Ele falava, você vai ter, você vai ter. E eu lembro que eu fui repreendendo. Cada palavra que ele falava, eu falava assim, tá amarrado. Tá repreendido no nome do Senhor Jesus. Eu não aceito essas palavras pra mim. Eu lembro que eu saí dali e falei, nem esperei ele acabar de falar, não. Ele falou assim, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Você vai ter que emagrecer. Suas filhas, você devia... ter matado uma das suas filhas, você sabe que pode? A gente injeta. Aí começou a falar um tanto de besteira, aí eu fui lá e falei com meu marido, vamos embora. Levantei da mesa, fui embora, deixei o médico falando sozinho. Tá doido, né? Eu falei, gente, mas que médico é esse? Como é que ele atende a gente desse jeito? Não sabe da nossa história, cara.
não sabe do nosso contexto de história. Eu só cheguei lá e falei com ele, olha, eu vim com esse laudo porque eu preciso ser acompanhado por um médico certo. Eu expliquei pra ele, eu preciso ser acompanhado por um médico de alto risco, porque eu tenho um diagnóstico de competência estímulo cervical e eu vou ter que fazer uma cirurgia chamada cerclagem. Eu já tenho laudo. Quando você já tem o laudo do médico, você já sabe que você tem aquela condição. E aí eu falei com ele, eu recebi esse diagnóstico porque eu perdi quadrigêmeas, né? E aí a gente foi feito um estudo, os exames pra saber, pra chegar nesse diagnóstico. E aí ele começou, primeiramente, isso aqui. Aí o meu marido foi me defender, ele, você também tá gordo. E eu lembro que eu vim pra casa revoltada, meu esposo também veio revoltado. E aí eu liguei pro segundo médico, aí o segundo médico falou assim, olha, eu posso até fazer seu acompanhamento, mas eu não faço essa cirurgia, né? Eu te indico para outro. E eu queria um médico que fosse meu obstetra, que me acompanhasse e já fazia minha cirurgia. Sim. E já me acompanhasse até o final da gestação. E aí eu lembro que o terceiro que eu liguei foi de Deus, assim. E eu tinha que fazer ultrassom uma vez, ultrassom medindo o colo do útero para acompanhar se o meu colo do útero estava diminuindo. Meu colo do útero começou com uma medida de 4,1 milímetros, e aí depois foi para 3,36 milímetros, depois chegou a 2,95. Eita. Ou seja, ele estava diminuindo. Eu podia entrar em trabalho de parto a qualquer momento. E aí eu lembro que no terceiro médico que eu marquei, o médico falou assim, olha, eu conversei com ele, aí conversei com ele, e ele falou assim, olha, pelos seus exames aqui, eu não te indico você esperar, né? Aí ele ainda falou comigo, com sonho a gente não se brinca, ainda mais você. Eu prefiro fazer, porque abaixo de 2,85, que a gente vê que é um risco. Um risco. Mas o meu tava 2,95. Tem médico que não ia fazer. Mas aí ele falou, eu prefiro fazer e não fazer essa cirurgia pra ver o que vai dar do que ver pra ver o que vai dar. Tipo assim, esperar se ele nascesse, né? Você entrar em trabalho de parto ao ponto que não dê pra gente fazer. Porque se você dilatar 5 centímetros, não tem jeito de você fazer mais uma cirurgia. Não tem jeito de parar mais. Não tem jeito de parar. E aí eu lembro que ele falou assim, aí eu falei pro meu esposo, tá bom. Aí ele tá assim, então vocês têm convênio? Tem. Vai, olhou, me indicou pro médico. Mas aí o meu esposo falou assim, não, porque o senhor podia fazer, né, a cirurgia dela, não, eu faço. Só que aí eu cobro um valor à parte, porque eu tenho que ir lá no hospital, sair daqui, ir lá no hospital fazer. E o convênio da gente cobra pro médico que tá lá de plantão, né? Ele não cobre a assessoria de outro médico 24 horas, que é o que eu ia ter. Aí eu lembro que o meu esposo pagou, na época ele pagou 2.500, e aí o médico me internou, ele falou, mas eu consigo te atender só 5 horas da tarde, mas já vou fazer sua guia de internação, você já interna e me espera. E aí eu lembro que eu fiz, liguei pra minha mãe, liguei pra Mila, falei, Mila, tô fazendo, traz roupa pra mim, vai lá em casa pegar roupa, que eu vou ter que ficar internada. Isso grávida? Isso, grávida. E muito medo, porque a gente já pesquisa na internet, a gente vê que teve casos que deu certo, os riscos, né? O risco de romper a bolsa na hora que tá costurando, porque costura com uma agulha muito grande. E aí, já de se estourar o líquido amniótico, estourar a bolsa gestacional, já era. Tem que nascer o bebê. E o Emanuel tava com o quê? 16 semanas de gestação, que eu estava, né? Então, assim, se nascesse, era um bebê não viável com a vida, que eles falam, né? 16 semanas de gestação. E aí eu fui orando muito, falei, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui. E eu acredito que o Senhor vai cumprir até o final, porque o Senhor me prometeu, o Senhor falou que ia guardar, que ia dar tudo certo. E aí eu lembro que eu fiz essa cirurgia, meu esposo com muito medo, e eu também com muito medo. E a Mila orando, intercedendo em casa, minhas amigas intercedendo em casa. E aí eu fiz essa cirurgia, deu super certo a cirurgia. E aí eu vim embora pra casa. Aí eu viver um dia de cada vez. Aí a gente passa vários percalços, né? Eu tive com 28 semanas de gestação, comecei a dilatar. Dilatei 2 centímetros. E aí o médico já acendeu o alerta, mandou eu ficar um pouco mais tranquila. Eu fiquei afastada pelo INSS o tempo todo. E aí foi um cuidado de cada vez. Tive que fazer exames muito específicos, né? Aí que eu descobri que o ultrassom não era só para ver o bebê. E não é qualquer clínica que faz esses exames. Tem clínica que fala que faz, mas não faz, te entrega lá porque você não sabe, né? Você não vai saber. Tem clínica que não coloca o percentil do bebê, e o percentil ele manda muito no desenvolvimento do bebê. O percentil ele vai de 10 a 90, que a gente sabe que é bom. De 10 até 80, a gente já sabe aí que é um bebê, se chegar a 80, 82, é um bebê que você sabe que é um bebê muito grande, aí pode
tem que investigar diabetes gestacional na mãe, né? E tem médico clínico que não coloca esse percentil. Mas esse percentil é tão importante pra gente saber se o bebê tá bem, se o bebê tá com uma restrição de crescimento ou não, por que não colocar? Então eu descobri sobre essas coisas teóricas, não é só teórica, é precisa de ter no ultrassom, que tem médico aí, ultrassonografista, que não faz. Nem sabe. Sabe? Nem sabe. Porque às vezes o ultrassonografista ele só estudou ali pra fazer ultrassonografia e ver os parâmetros dentro do que ele estudou. Mas aí ele não se especializou em uma medicina fetal, em ultrassonografia mais evoluída, né? Para saber essas coisas, para atender um bebê de restrição de crescimento, né? Que é o que a Esther tinha. A Esther tinha uma restrição de crescimento porque ela ficava mais abaixo, então tinha que ser uma gravidez mais acompanhada por causa da Esther. Apertava ela. Sim, e o cordão dela era menor, né? Mais fininho, então assim nutria menos ela. Tipo assim, o Emanuel nasceu com 37 semanas de gestação, a gente tira os pontos com 37 semanas, que é quando o bebê já não é prematuro extremo mais, e ele é um bebê viável com a vida, né, que eles falam, já é um bebê que não corre risco de vida, mas era um bebê que ainda às vezes pode inspirar cuidados depois que nascer, dependendo de como decorrer a gravidez da mãe, né, a gestação da mãe. E aí eu lembro que eu fui procurar maternidades que tinham UTIs neonatais boa, porque caso o Emanuel nascesse, precisasse de ficar no CIPAP. E aí eu lembro que eu ganhei lá na Unimed Grajaú, que lá tem uma UTI muito boa para bebês, né? De todas que eu pesquisei aí, era lá que tinha. E graças a Deus o Emanuel nasceu super bem, já veio pro meu colo, já mamou. E não precisou de ficar no respirador, não nasceu cansadinho, né? Nasceu super bem, nasceu fazendo xixi pra tudo quanto é lado nos médicos. E aí o Emanuel nasceu super bem, não tive trabalho. O Emanuel não gripa nunca, o Emanuel fica super bem. Mas comigo mesmo eu precisei de ser curada por Senhor, por um medo que eu tinha muito. Por isso que eu falei com uma amiga esses dias que a gente precisa de entregar os nossos medos para Deus, porque quando a gente não entrega nossos medos para Deus, esse medo se arrasta. Sim. Sabe? Até para negócio, até para sua vida inteira. Quando o Emanuel nasceu, quando dava 00:00, 1h da manhã, eu não conseguia dormir. Meu coração acelerava. Era o horário que as meninas tinham falecido, né? Trauma descriado. E aí, quando ia dando 00:00, eu ficava me deu um ataque cardíaco, eu não conseguia dormir. E aí, eu dei crise de ansiedade. Eu fui pra maternidade 3 vezes, gente, sem conseguir dormir. Parecia que o meu peito ia sair. Eu colocava um monte de roupa no Emanuel, tava fazendo um frio, porque eu falei, eu vou ter que levar ele, porque tá mamando. E eu chegava lá, ia fazer eletro do coração e nada. Mas meu coração parecia que eu ia. E aí, as meninas iam lá em casa pra me dormir de tarde. Elas iam ficar com o Emanuel para me conseguir dormir de tarde, descansar, e eu não conseguia descansar. Eu fico com aquele medo que o Emanuel podia morrer. Que o Emanuel podia morrer e eu não ver ele morrendo, e eu não puder orar para ele se ele morrer. Olha o que ficava na minha cabeça. Então eu precisei de entregar esse medo para o Senhor. Eu falei, Senhor, esse medo não é meu, esse medo é do Senhor. Vou te entregar ele para o Senhor cuidar, porque quando o Senhor prometeu o Emanuel para mim, o Senhor falou que seria diferente das meninas, que o Senhor ia me dar ele para a vida, que eu ia ver ele crescer, que eu ia ver ele estudar, que eu ia ver ele casar, constituir a família dele. Então, quando o Senhor falou que o Senhor ia me dar isso, eu não posso ficar com medo. Não posso viver com medo do Emanuel morrer a todo momento. Cercar ele demais a ponto de não permitir que ele viva a vida dele. Sim. Então eu fui pro joelho orar e falei com o Senhor, não permita isso na minha vida. Não permita esse medo. Não aceito esse medo, porque o Senhor que me prometeu, ele vai garantir até o final. E assim o Senhor fez. Glória. Tirou esse medo do meu coração. Hoje o Emanuel tá lá com 1 ano e 7 meses. Corre pra lá, corre pra cá. Tá indo pra escola porque eu voltei a trabalhar. E é isso, é uma bênção na minha vida, né? Então o que eu deixo aqui pra vocês, mães que estão querendo engravidar, procurem clínicas, né? E é isso. E vale a pena. E vocês que são famílias cristãs, que estão aí, não se prendem em religiosidade. O Senhor, ele deu esse caminho pra gente conseguir quebrar esse tabu que tem mãe que não nasceu pra ser mãe. Não, se a família é constituída pelo Senhor, não tem como a gente não ser mãe, gente. Entendeu? Não tem como. Outros meios. Outros meios. Existe a FIV. Se o Senhor vê que a FIV não é pra você, o Senhor vai fazer como Ana. Se o Senhor não fazer como Ana, tem a adoção. Tem vários métodos. Mas aceite o processo que o Senhor tem na vida de vocês pra não ficar sofrendo aí 3 anos igual eu sofri. Boba eu sem aceitar o que Deus tinha pra mim. Glória a Deus. Presa só na religiosidade. Não, quero que o Senhor faça igual Ana. Deus tem que fazer igual Ana. Meu Deus. Né? Não tem. Ele que sabe como ele trabalha. Ele sabe como ele vai fazer.